Este cara, pelo que eu entendi, foi traído, abandonado, mas deu um glow up em si mesmo e 100 dias depois voltou pra ver como a morena tava e vingar-se. Só bora! Salve, rapaziada! Como é que Salve, mano, tudo bom? Hoje, molecada, rapaz, eu li 2 capítulos dessa aqui e fiquei... É o quê? Filho, essa daqui, pra quem gosta Mas que foi essa? vingancinha, daquela que nosso garoto ele vai sofrer. Mas vai de vingança? Aí Aí tudo sim. bem que ele vai sofrer pouco tempo, a maldade logo vai começar. Porém, essa é uma daquelas que quem reclama que eu trago só roupa clichê das dungeons e das amigonas vai gostar, porque essa é diferenciada, fim. Então, sem mais enrolação, vamos dar-lhe. O garoto corre pela rua carregando uma caixa de desesperado, falando que ele tem que chegar rápido. Mas coisa Estamos na aposta. cidade de Tóquio, dentro de um bar chamado Faraó. É o símbolo? Dentro de uma das salas dos fundos, alguém tá gritando, perguntando se a mulher sabe quanto que ele gasta nesse lugar. É um gordo com 2 mulheres no braço, Vixe. mandando trazer um saque decente. Ele é o presidente da companhia IT, chamado Dagura Mitsuru. E a empregada na frente pede desculpas, falando que infelizmente o saque que ele pediu tá sem estoque. Claramente esse Dagura não bate Que bem na desgraçado. cabeça, tem veia saindo da testa, ele manda ela Só por tirar a não roupa e ter- ficar de joelho. Oi? Oi? Por isso? O quê? Pra pedir perdão. As meninas da Deep Web tá dando risada, falando que ela vai ter que obedecer, enquanto a mulher tá toda assustada com lágrima no olho. Todo mundo tá Como gritando é? na sala, mandando ela tirar, quando de repente alguém entra, rapaz. É o protagonista trazendo uma garrafa de vinho chamada Armando Gold, que é a que o cara queria. A sala fica em silêncio por um segundo e o Dagura só... Salvou a mina. Como se tivesse com raiva que o garoto tivesse trazido a tempo. Enquanto nosso menino se aproxima, ele fala que é bom ele não ter vindo correndo e essa garrafa ter chacoalhado no caminho inteiro. Nosso coitado ali só se curva e fala pra não se preocupar, que se ele tivesse qualquer pedido era só falar. Porém, antes dele sair, ele ia fazer um pedido. Era bom ele parar de ficar assediando as mulheres que trabalham naquele local. Rapaz, o cara só tacou brinco na cabeça dele. O garoto ficou ali parado sem falar nada e o tal do Dagura só mandou chamar logo um tal de Gol. Com isso, nosso menino se retirou, enquanto o tal do Gol entrou com um sorrisinho, falando que esse pessoal realmente não sabe trabalhar e entender o clima das coisas. Já do lado de fora, a Sayaka chama pelo Daichi, que é o relacionamento? garoto, e limpa o rosto dele agradecendo. Ele fala que tudo bem e que sabe que deve ter sido mais difícil pra ela. Pro que ela responde que só consegue... porque parece ele tá legal. ali. Aquele Vai ter vingança mesmo? Uma companhia estrangeira Tô com pena que comprou dela. uma boa área da parte dos lagos de Tóquio. Não importava pra onde você olhava, tinha empresa desse cara. E além disso, a cidade começou a ser dominada pelas gangues. O problema é que isso aqui não é Tokyo Revengers não, meu filho. As gangues aqui é formada pela Yakuza, pelos capitalistas e pelos políticos. Dinheiro e poder manda em tudo, enquanto o nosso garoto, chamado Daichi Enomoto, é só um estudantezinho do colegial. O traço tá curtindo a legal, vida. parece o traço do anime. Ele disse que tem que terminar de fazer essas anotações hoje. Porém, o amigo Kadotego, que é aquele que trabalha lá com ele, fala que eles podem só jogar no chat GPT e já era, rapaz. Olha que danado Tá moderno. moderno. O chat GPT já Exato. sabe até as histórias e ferrou. Nisso, uma outra amiga aparece, chamada Setomiro, e fala que eles não podem fazer isso não, senão vão ser pegos instantaneamente. Ela bate na mesa falando que eles têm que estudar direito e eles respondem que tudo bem. Um tempo depois, na sala... Queria fazer uma pergunta pra você. Você virou nova IA que surgiu? Muito maneiro isso. Olha isso daqui. Isso aqui é IA. Pô, já tá melhor do que The Beginning After the End. Rapaz. Pô, então sei que tá muito pouco fluido, tá muito mais lenta, o ritmo tá devagar, mas dá pra ser ajustado facilmente. O mais difícil, eu quero fazer a coisa pra ser natural, já tá acontecendo. É bizarro. Muito maneiro isso. Dou um aninho, o pessoal tá fazendo este manhwa aqui em versão do anime em casa, sozinhos, certeza. Aí o Gol fala que eles se encontram hoje à noite. Ele dá tchau pra Meru-chan e vai embora. Nosso menino fica todo sem graça ali do lado da Seto e fala que tá na hora deles irem também. Agora que eu percebi, deve ser uma das primeiras obras japonesas que se passa na universidade, fi. Por alguma razão, os japoneses adoram a obra escolar, né? O que é um problema, porque aí o FBI bate na porta. Só que assim Óbvio. que o protagonista e a Seto deram as mãos, o Gol deu uma olhada com raiva. Já vi que esse aí não é do bem, Que né, rapaz? isso? Eles estavam todos fofinhos, andando pela Parece cidade. japonês? Ele Colorido? perguntou, né, se eles assim estavam meio que no encontro. Ela meio confusa, perguntou por que ele tá agindo assim. Ele comenta que sabe que ela nunca passou a noite na casa de ninguém e que sabe que ela é meio estrita. Pelo visto, eles estão com um planinho avançado, rapaz. O que tá Rapaz. esquisito é que tem um negócio furado atrás da orelha do Daichi. Ela Não pode carregar, pô, precisa de energia. Depois colocar aqui a ficha e carrega. Normal, pô. fala pra ele parar de ficar coçando a orelhinha, de repente puxa pra perto e fala que ele é um safado. Do nada, ele fica tudo Caralho! vermelho ali e ela sai correndo. Falando que então, na viagem de verão que tá chegando, eles fariam aquilo lá. Mandou até uma piscadinha, isso? falando que é bom ele não esquecer. Safada? Ô, trouxa, ou seja, né? Vacilou, perdeu, rapaz. Foi aí ficar todo, será que sim, será que não? Foi embora correndo, tchau, otário. Ficou aí com essa cara de idiota.
Caramba, esculachei o garoto, mas na verdade é porque ele teve que passar o dia com a mãe dele no hospital que tá acamado. Ah. Ele não é um herói da Marvel mesmo. Me desculpa. Fala agora, Deus! Fala, Deus, bobo! Fala, Deus, Eu não agora! queria te esculachar assim, não. Ele tá ali contando tudo o que aconteceu no dia, porém a mãe não reage. O Poxa. tempo passa, ele fala que tá indo embora e volta mais tarde. Porém, assim que ele tava saindo, ele escuta um som. Ele volta e a mãe chama pelo nome dele. Ô, louco! Ele explica que veio assim que saiu da escola, mas já tem que ir pro trabalho. A mãe, segurando a mão, fala que se sente terrível de tá dando tanto trabalho pra ele. Porém, ele fala pra ela não se preocupar. Ele conseguiu uma bolsa de estudos e tava tudo bem. Assim que ela saísse do hospital, eles iriam pra praia e seria perfeito. Ela só fecha Legal. o olho e fala que isso seria divertido. Porém, pouco tempo depois, tá lá de volta ele no trabalho, agradecendo os clientes. Ele entra ali pra falar com um deles e pergunta se realmente a Sayaka-chan não tá respondendo, que é aquela amiga de trabalho. O bigodudo fala que não, parece que ela nem mesmo tá lendo as mensagens. Vixe, mas vai ser complicado trabalhar assim e o cara tá suando pra desgraça. Olha aqui a mancha de suor, porra! Deve ser complicadíssimo trabalhar lá. O Daichi acha isso esquisito, se pergunta se alguma coisa aconteceu. Além disso, onde é que tava o Gol? A Yakuza? O mano do bigodinho diz que ele tava lá na sala do presidente da Agura conversando com ele. Desde que o Gol não deixasse aquele cara com raiva, já tava perfeito. Bem nessa hora, o Gol aparece e chama pelo Daichi, falando que ele chegou na hora certa. Ele diz que o Dagura quer conversar com ele, o que deixa os dois meio confusos. O protagonista então entra na sala, se apresenta como Daichi Inomoto. A bosta tá vindo. Chamou por ele ali. O Dagura fala que quer apresentar ele pra uma pessoa incrível. O cara de terno se aproxima, dizendo que é um prazer o conhecer, e entrega um cartão com o nome Shiro Jogashi. O Daichi nota que é de uma firma de advocacia, e o Dagura da cadeia É porque vai precisar fala que agora. esse cara é um dos melhores advogados que ele conhece. É uma pessoa que a maioria nem tem chance de conversar. O Shiro se sente e fala que ele não precisa de tanta elogio assim não. Mas avisa o Daichi que se ele precisar de qualquer ajuda, é só entrar em contato. Com isso, o Dagura... Agiota, carai. Porque eu tenho certeza que eles vão criar um problema pra eu ter que pagar esse carinha aqui pra resolver o problema e ele se endividar. É esse o problema, eu tenho certeza que é isso. Fala pra ele ir embora, nosso garoto, né, meio que sem saber o que falar, agradece e sai. Quando ele tava Muito fechando a suspeito. porta, ele escutou alguém falando que o garoto era bem bom pelo visto. Ele foi embora todo torto, sem entender, né, nada que aconteceu nessa Bem bom para o plano deles de pegar dinheiro dele, porque ele parece meio inocente. sala. No caminho de volta pra casa, tava ele e o Go andando cansado. O Daichi pergunta pro amigo como é que ele resolveu aquela treta de ontem com o Dagura. Que responde que o manager chamou ele pra tomar uns drinks e tudo foi resolvido. Bem nessa hora, o sei. celular do Daichi toca Sei. e ele pega e vê que eram mensagens da Sayaka-chan, dizendo que queria conversar com ele sobre algo e perguntando se ele poderia ir até o Hotel Grand West. Ah, Ela- por um momento eu me assustei aqui. Tá, pensar que era o Kaiser de Blue Lock, só que é Ela Kaizen. fala que é um desejo que ela vem querendo há muito tempo e os dois ficam ali Oxi! sem saber o que tá Que desejo? acontecendo. O Go fala na hora que isso provavelmente é uma confissão e nosso garoto fala pra ele não ser estúpido que ela não falaria algo assim do nada. Porém, ele diz que eles vão junto então pra confirmar. Um tempo depois, eles estão chegando no hotel extremamente luxuoso. O Daichi nunca nem... Duas já mesmo fim do tinha entrado prota, num lugar rapaz, assim tão diferenciado. chique. Nisso, a Sayaka manda uma mensagem falando pra ele ir até o quarto 1815 em 10 minutos sozinho. O protagonista tá meio... Pô, tá suspeito isso daí. Até esse cara que é suspeito também tá parecendo incógnito. Não tá percebendo o que é que tá acontecendo. confuso, porém o Go fala que esse flerte dela tá ficando bem sério. Ela parecia Realmente? daquele garoto, então era melhor ele ir. O Daichi Sei lá. não sabe muito bem o que responder, mas diz que ao menos ele Mas tá tem que olhar certo, ele realmente certo. parece isso. Na hora que ele se vira falando que tá indo, o Go pega no braço e fala pra ele esperar. Entrega um energético falando que esse daí é do bom. Ele sabe que o amigo não tá dormindo muito, então vai acabar sem Vixe! Será que é bebida dopada? Sei não. energia. Qual a chance de não ter nada nesse drink, né, fi? Poxa. Absolutamente zero. Mas pra ser sincero com o Daichi, até agora o Go não pareceu mostrar nada cruel, né? Então assim, ele tá meio que achando que é só um amigo mesmo. E o Sim. amigo fala que é melhor ele já beber agora, senão o efeito não vai ativar na hora certa. O Daichi diz que faz sentido e dá o primeiro gole. Porém, obviamente que o Go tá só com Poxa. aquela olhada maligna. O Daichi entrega de volta falando que ele pode beber o resto e o Go agradece. Enquanto ele tá indo, o Go fala pra não se preocupar que ele não ia falar nada pra Satomiru. Porém, o Daichi vai embora, dizendo que não é nada desse tipo. Ele não tem nenhuma relação com essa doida. Subindo no elevador, ele tá todo confuso, sem entender. Sou o que aquele cara Yakuza tá agora. falando. Mas ele se lembra que, né, parecia realmente ser alguma coisa séria. O que ele não entende é por que a Sayaka chamou ele pra um lugar tão chique. Será que é alguma coisa... Já percebi como é que é o plano. Eu acho que é alguma coisa pra deixar ela com mais vontade sexual. E aí ela vai fingir que ela fez fez aquela... Eu não posso falar a palavra, o YouTube é complicado. Mas
vai fazer ela fazer coisas que ela não quer, mesmo que. E vão fazer essa suposição. Depois ela vai ter de pagar o. Qual é o nome do desgraçado lá? Advogado, é isso. Vai ter de pagar o advogado para resolver esse problema, já que ela vai entrar numa aposta muito grande. E aí ela vai se endividar, não vai ter mais dinheiro para pagar a parada da mãe e a mãe vai de F. Vai ser essa coisa, certeza. Como esse. Mas o plot tá Talvez muito bem possa ser feito. uma confissão, Previsível, só que ele mas não bem mostra feito. ser número 1, então não faz muito sentido. Porém, bem nessa hora, alguma coisa começa a mudar no garoto, dopadinho. ele tá meio tonto. Quando a porta abre no 18º andar, ele tá vendo o corredor todo torto, 3D e curvando. Ele vai olhando pras portas. 3D é normal ver. 185, quando de repente desmaia. Bem nisso, a porta abre e alguém lá dentro dá uma olhada de cima. Um tempo depois, o Daichi tá acordando no quarto. Os braços tá todo arranhado, ele tá com a mão na cara com dor de cabeça. Fizeram um plano como se ela tivesse arranhado para que isso não acontecesse. Desgraçados malditos. E do lado tá o corpo da Sayaka morto e ela fica o olho todo revirado. Que? Não, isso é um outro nível. Obviamente o Daichi toma um susto, tropeça pra trás e se pergunta por que ela tá ali. O quarto inteiro tava uma bagunça, só que óbvio que ele não se lembra de nada. Até ele mesmo. Meu Deus, que desgraça é essa? Coisa maligna. E o plano que eu tava falando que ia acontecer, aconteceu. Tá se perguntando se ele fez algo ou como ele foi parar ali. Mais ou menos. Porque a Sayaka tava morta, porque ele tava sem roupa e o que aconteceu. Ele de repente sente uma dor e ao olhar pra mão tinha um monte de corte. Bem nessa hora, a polícia bate na porta. O já? coitado, rapaz, ainda não entendeu o que aconteceu e se sente aliviado que alguém chegou pra ajudar. Porém, óbvio Eu não entendi a situação. Ele foi incriminado. que no segundo que ele abre, o maior suspeito é tacado no chão. Ele vai de cara no asfalto, é imobilizado e a polícia já começa a revirar o quarto. Os investigadores estão se perguntando se chegaram tarde demais, enquanto o Daichi quer saber, né, o que tá acontecendo. Um dos caras fala pra ele parar de fingir e o nosso garoto tenta explicar que ele não fez parte disso e ele nem sabe o que rolou. Porém, o polícia... Todo mundo é inocente até que se prova o contrário. Mas por que esse Japão? Japão, se tu for estrangeiro, tu és culpado até que se mostre o contrário. só manda ele calar a boca. Cena seguinte, chovendo forte. Vou dar outro exemplo de uma coisa que aconteceu. Tu és um estrangeiro, estás com tudo tranquilo, tu fizeste todas as coisas tranquilas, só que tu bateste o carro. Tu és culpado. Quer dizer, um japonês bateu o carro em ti. Tu és culpado. Porque tu estás lá, porque tu és estrangeiro. Se tu não fosse estrangeiro, tu não tivesse viajado para lá, o japonês não tinha batido do carro, então tu és o culpado. Capaz. Bizarro. Na prisão, tava chegando o Daichi. E foi assim que, obviamente, armaram pro nosso garoto e lá tava ele sendo levado. Vendo ele sendo carregado pra prisão, Desgraçado, olha maldito. o maldito do Kadochi Go ali sorrindo. Ele teve a chance de chamar um advogado e quem que ele ligou? O único que ele conhecia, o Faz sentido. Saki, o amigo do presidente da Gura daquela companhia. Ele agradece pela chegada do cara, que diz que sabe que ele deve estar preocupado, porém pode. Mas ele vai colocar a sentença nele. Esse advogado pode ser até muito bom, mas ele vai ser preso. Pode ser essas duas opções. Pode ser o caminho que ele vai ficar endividado gigantescamente porque está com um desgraçado maldito. E depois pode ser o outro que ele vai incriminá-lo de propósito. De relaxar que ele ia Advogado ajudar ele. maldito. Nosso menino fica emocionado e diz que Não vai confia dar nele. bom. Nisso o cara começa a ler alguns arquivos. Enomoto Daichi, de 20 anos. Naquele dia, ele foi convidado por Tanaka Sayaka para visitar ela no Grand West Hotel. Depois de consumir álcool e outras substâncias, eles tiveram uma noite próxima, digamos assim, e após um argumento, ele acabou matando ela. Óbvio que o Daichi bate a mão na mesa e fala que isso aí tá longe da verdade. O Jogasaki pede pra ele se acalmar, falando que tudo que ele tá lendo é o que a polícia pensa que aconteceu. O Daichi tenta explicar que ele não fez isso e jamais faria algo assim. Ele pede pra conversar com um dos Mas tem câmera, pô. Por que não usa as câmeras? Porque claramente um hotel... Quer dizer, o hotel não pode ter câmera, né? amigos que ele também sabe das circunstâncias. O Jogasaki diz que já conversaram com o Kadochi Go. Também não só com ele, com a Kanto e também com a namorada dele chamada Miru. Mas ó, ele desmaiou na estrada, no meio do coisa. Claramente tinha uma câmera lá. Eles se vissem as câmeras, rapaz, dava pra chegar no assunto. Mas não sei se esse hotel também é todo da Yakuza aí. Agora nosso complicado. garoto lembra da Sato Miru e já sabe que ela com certeza deve estar preocupada. Sem contar que ele tem uma mãe no hospital. Se ela souber que ele tá envolvido nesse tipo de acidente, ela vai ficar acabada. O Jogasaki pergunta mínimo. se ele tava bebendo ou não tava na noite de ontem. Isso porque algo Não foi tava. detectado no organismo dele. O Daichi só diz que ele não se lembra. Ele tava normal até ter chegado naquele lugar. Nisso, o Jogasaki diz que o pessoal do trabalho avisou que parece que ele não lida bem com bebidas, então esse é o caso pelo visto. Além disso, traços de drogas foram encontrados na urina dele.
Mais uma vez, o Vixe! Daichi bate na mesa e se levanta, falando que ele nunca usou nada desse tipo. O Jogasaki continua pedindo pra ele sacar uma tecido. O destaque que deu pra Frida devem ter colocado por aí. E aí, sei lá, não faz sentido ir por aí, porque se fosse pela corrente sanguínea, não ia para a urina. Urina são os restos do que nós consumimos. A corrente sanguínea é. Como é que eu explicar isso? Corrente sanguínea é os nutrientes. Se tu pegas os nutrientes, os restos não vão para. Como é que eu ia dizer? Os restos que não usamos vai para as borbulhas, vai para aí, porque é onde a corrente sanguínea consegue deletar essas impurezas. Mas quando tu consomes as coisas, já são separados os nutrientes bons e o que é desnecessário para o ser humano. Não necessariamente só os nutrientes bons, mas já tiver o estoque cheio de, por exemplo, vamos pegar aqui uma coisa, sal. Sal é um nutriente bom, mas em excesso nós descartamos. Mas o nosso corpo diz, estamos com a carga cheia, vamos armazenar e é isso. Tranquilo. Mas se já tiver em quantidade excedente, vai deitar para fora. É isso. Com o DNA dele foi encontrado embaixo da unha da garota. Ou seja, ela arranhou ele antes de morrer. O que ele acredita que aconteceu é que no momento de raiva ele começou a estrangular ela talvez e ela tentou se soltar o arranhando. O Daichi cai para trás falando que algo assim é impossível de ter acontecido. O Jogasaki diz que tudo bem, ele pode negar já que esse é o direito dele. Porém ele vai ter que ser claro. Se ele lutar pela inocência, com certeza vai acabar pegando muito mais tempo de prisão. O Daichi, rapaz, abaixa a cabeça falando que ele não pode passar por algo assim. Ele tem uma mãe doente no hospital. Ele tinha que trabalhar pra conseguir pagar aquele lugar e se ele não estiver do lado dela, ela vai ficar sozinha. Rapaz, coitado do nosso garoto, chorando e se perguntando o que vai fazer. Rapaz, pra mim nesse ponto aqui já não existe vingança que eu falaria que não foi merecida. Ele pode cortar 2 braços, 2 pernas, pegar só o cotoco, deixar no sol queimando por 15 anos, com os caras sustentados, alimentados por tubo, sofrendo eternamente, que eu vou falar... Amor, que isso? Que psicopatia é essa? Eu compreendo que seria uma coisa justificável depois do que o Prota passou. Mas... considerando o como tu pensou nisso rápido, é loucura. Não faz nem sentido conseguir pensar numa tortura tão rápida assim, que isso? Que bizarro! No final, mereceram. Óbvio que o Jogasaki diz que tem uma forma dele ser liberado bem mais rápido. E o Daichi quer saber qual é o caminho. O que não fez. O caminho, é claro, admitir que foi ele que fez isso. O Daichi fica em silêncio sem responder. O Jogasaki pede desculpas. Mesmo que ele fosse o melhor advogado do mundo, não tem como combater essa quantidade de evidências. E se ele lutar pela inocência, a chance de ser reconhecido dessa forma é extremamente baixa. Era muito melhor ele admitir e mostrar uma atitude de quem se arrependeu e receber uma sentença reduzida. Talvez até... Mas já não vai conseguir mais nada. Se tu fez um crime hediondo desses, tu não vai conseguir emprego nunca. Principalmente no Japão, que todo mundo é certinho. É uma liberdade condicional se as coisas dessem certo. O Daichi, porém, só entra numa espiral de desespero, falando que ele não podia passar por isso. Para conseguir uma condicional, a mãe dele ia ter que passar muito tempo sozinha, o que era impossível. Cena seguinte, estamos no dia do julgamento. E rapaz, o Daichi admite. Ele reconhece que após ter sido chamado pro hotel pela Tanaka, ele acabou bebendo demais e as memórias dele estão bagunçadas. Porém, ele acredita que causou a morte dela. E profundamente se arrepende. Obviamente, né? Ele admitiu tudo com a intenção de ganhar a liberdade condicional. Por mais que por dentro ele tinha certeza absoluta que não fez isso. Tudo que ele queria, pelo menos, era conseguir a condicional pra visitar a mãe dele no hospital antes que coisas piores acontecessem. Não vai acontecer. O juiz só sentenciou ele a 15 anos de prisão. Na hora a expressão do Daichi caiu. Ele se vira pro Jogasaki e pergunta por que ele não tava recebendo uma condicional. O cara só arruma óculos e fala que é uma pena, mas parece que o juiz da vez era pior do que ele imaginava. Ele grita com o Jogasaki falando que não era isso que eles tinham combinado, porém o juiz só manda ele ficar quieto. O Daichi não conseguia acreditar que a condicional foi completamente negada. Como é que ele ia passar 15 anos na prisão? Enquanto ele grita... pior que um assassinato. Não faz sentido. Tá falando que não foi ele que fez isso, filho. Ele é levado pelo segurança. Óbvio que ele pediu pro juiz um segundo julgamento, rapaz. Porém, nada foi aceito. E com isso, ele... Como não? Ué? Como assim? Eu tenho o direito de se colocar, sobrepor. Só que vai ter de ser um juiz mais impiedoso. Tem como fazer isso, é óbvio. Não sei como é que é a lei do Japão, mas claro que tem. Foi sentenciada a 15 anos, rapaz. Um tempo depois, numa prisão em uma certa prefeitura. Os caras lhe comentam que esse menino que chegou é esquisito pra caramba e tá falando sozinho o tempo inteiro. Obviamente, estão falando do Daichi e todo mundo comenta que ele é um assassino esquisito mesmo. Nosso garoto tá ali, pra trás e pra frente, igual um louco maluco, falando que ele não fez isso. Os bandidos tá lá só dando risada, falando que isso é algo que todo mundo nesse lugar fala.
Mas, sendo sincero, faz muito sentido em relação ao Japão. Principalmente por um sentido. 90% dos crimes são sentenciados porque sim. Porque eles colocam todas as pessoas na prisão. Se tu fez alguma coisa, vai para o tribunal, vais ser sentenciado. Independente se tu fez ou não. Provavelmente tu vai ser. 92% das coisas que acontecem lá no Japão, se vai para o tribunal, tu és sentenciado como culpado, independente do que seja, porque eles têm muito orgulho que o sistema judicial é limpo, nós conseguimos concluir todos os casos com tranquilidade, nenhum caso é arquivado, porque será? Eles ignoram tudo o que acontece, colocam ele como culpado e é isso, é para a prisão, na dúvida coloca na prisão, é basicamente isso. Um tempo depois, está lá ele trabalhando na prisão, dobrando roupa e se perguntando o porquê ele tá num lugar como esse. Ele tá com raiva porque a razão dele não ter conseguido ir mais uma vez para julgamento é porque o Jogasaki nem foi lá falar com ele. Agora ele também queria saber como é que tava a Miru, né, a namorada dele, e como é que tava a mãe. Quando de repente um velho do lado chama por ele. E já pergunta se por acaso armaram pra ele. Ele tava curioso sobre o garoto, então deu uma olhada no registro. Parece que uma noite ele foi chamado pra um lugar estranho, dormiu e acordou do nada do lado de uma mulher nua e morta. O Daichi pergunta como o velhão sabe disso, que responde que isso não é o problema, ele só quer saber mais detalhes da história. Dependendo da situação, talvez eles conseguissem sair dessa prisão. Óbvio, rapaz, que na hora a expressão do Daichi mudou. Ele não tinha ideia de quem era esse cara e como sabia do caso dele. Porém, ele se apresenta como Kamishiro, um dos prisioneiros, obviamente. Alguém que também estava servindo uma sentença por uma acusação falsa. E era um prazer conhecer alguém como ele. O Daichi, porém, vira o rosto e ignora, pensando que isso aqui estava muito suspeito. E manda o cara ficar falando com ele, porque senão os guardas que... Mas é tua melhor opção, irmão. Por agora, é tua melhor opção, só vai. Vão acabar pegando no pé. O Kamishiro responde que, com certeza, tempo eles vão ter pra conversar. Então, quando ele se sentisse à vontade, era só o procurar. Justo. Mais uma coisa ele vai falar. Era bom ele ter muito mais cuidado com o cara que acompanhou o caso dele, chamado Jogasaki. Pela expressão do garoto, o Kamishiro já tem ideia, né, que mais uma vez esse maldito armou pra alguém. Um tempo depois, aonde os bandidos dormem. E rapaz, esses bandidinhos dormem bem, hein? Olha lá, chãozinho, estofado, tem até uma telinha de um computador ali. Que isso, filho? Irmão, em Portugal tem PS2 para os prisioneiros jogar. É tranquilo. Vamos pra Ásia aí cometer crime e ir pra cadeia, eu não gosto. Que é isso, mano? Vai com calma. Tá bom demais lá. Tô brincando, rapaziada. Nem pense nisso por um segundo, pelo amor de Deus. Exato, o Daichi concordo. agora tá se perguntando por que aquele cara comentou do Jogasaki. Já deveria ter feito um mais um, né, rapaz? Claramente, o cara te ferrou. Porém, olhando pra janela, ele só consegue pensar na mãe e na Miru. Ele queria saber o que elas estavam fazendo, como elas estavam e se estavam preocupadas com ele. Cena seguinte, rapaz, tem sangue voando. Um mano bombarda da cadeia espancou um dos caras ali. Perguntando cadê a coragem dele de alguns momentos atrás. Rapaz, e não só um monte. Meu Aquela Deus. ideia lá de ir pra prisão da Ásia, vamos cancelar os planos, todo mundo aí vende as passagens que vocês tinham comprado. Não vamos mais não. Os coitados ali tá tudo batendo a cara na parede, enquanto o resto tá quase morto no chão. Nisso, um cara vem falar pro Luigi que eles têm algumas informações. Luigi? Rapaz, eu sabia que era no Japão, mano. Eu sabia que tinha representatividade nintendista. Rapaz, interessante. Do cara que chegou. O mano do nada fecha o punho e dá-lhe um soco pra quebrar um dos móveis. Falando que amanhã eles vão conversar com esse cara lá no jardim. Ele vai conhecer ele pessoalmente. Dia seguinte, sobre o sol raiando, tava lá nosso garoto fazendo umas barras caírem no chão todo torto. 3 nesse momento era o limite do que ele conseguia. Até que um cara apareceu nas costas, chamou por ele, pedindo ajuda pra mover uns equipamentos. O Daichi só aceitou e foi. Iria não. Porém, de canto, o Kamishiro tava vendo tudo isso. Óbvio que ele foi levado pra ficar de cara a cara com o Ruide, na verdade, tinha confundido. Na hora o Daichi tomou um susto, né? E se virou querendo saber o que tava acontecendo. Se bem que é bom não colocar Luigi, que a Nintendo é complicada. Se já processou um supermercado por ter o nome Super Mario, imagina as outras coisas. Ali. Porém, na mesma hora, o cara se aproximou, pegou ele pelo pescoço e perguntou se ele também gostava de matar pessoas assim. O Daichi tenta explicar que ele não fez isso, foi uma acusação falsa. Porém, o cara diz que todo mundo sempre fala a mesma coisa. Dá-lhe um canhão na barriga e nosso menino cai de joelho agonizando. Com isso... Isso acontece muito na prisão, pô. Uma pessoa que fez uma coisa idiota vai sofrer. Justo. Vem, dá-lhe um cruzamento do Cristiano Ronaldo no meio da cabeça. O Luigi fala que ele também é um cara ruim. E pra ser sincero, ele até gosta do que o Daichi fez. E é exatamente por isso que ele tá com tanta vontade de matar ele agora. Rapaz, deu mais um canhão na cara. Gosta de matar? Os amigos só comentam que o Ruide é assustador quando ele tá bravo. Nesse ritmo, esse menino que mal chegou ia morrer.
Um tempo depois, tá lá nosso garoto todo esmerilhado. E o Reed disse que ele ao menos sente dó dos pais que ele tem. O Dight, obviamente, estava quase perdendo a consciência, sem nem entender o que esses Teve caras um estavam derrame no falando. olho. Um deles se aproxima e diz que a mídia lá fora tá causando uma comoção. Parece que tá rolando umas reportagens porque a mãe do assassino morreu de susto ao descobrir o caso no qual o filho se envolveu. Eita, rapaz, a mãe do nosso garoto morreu, fi. E agora ele tá se perguntando o que ele fez pra merecer isso. Ele começa a se perguntar de novo por que a Sayaka chamou ele aquele dia. Ou porque o Jogasaki disse pra ele admitir que receberia liberdade condicional. Tudo que ele fez foi admitir pra conseguir voltar pra perto da mãe dele, porém esse tinha sido um crime que ele não tinha cometido. De repente, ele tá soltando um som esquisito ali, se erguendo enquanto todo mundo tá confuso. Que isso? Naquele momento, Daichi não se importava mais com nada. Tudo tinha se tornado insignificante. O coração tava sendo pintado com um único sentimento negro. Os caras tá tudo assustado que ele realmente vai ter coragem de fazer algo assim e o Reed só fica encarando. O moleque tava rindo e chorando com um monte de sentimento misturado. Estica o punho e dá-lhe uma certeira na cara dele, rapaz. Daquele momento em diante, ele se deixou ser consumido pela raiva. Enquanto ele tava socando o Reed, ele conseguia ver uma ilusão da mãe dele. Ela chamava pelo nome dele e falava pra ele ter uma boa vida. Nisso, caminhava pra longe enquanto ele se perguntava o porquê eles não tinham ido ver o castelo. Ele insiste e chama por ela, porém ela continua se distanciando. Cena seguinte, ele acorda todo cheio de bandagem no hospital chamando pelo nome. Óbvio que tudo isso foi só um sonho. E o doutor aparece dizendo que finalmente ele acordou. Lá tava nosso garoto na enfermaria, lado a lado do Kamishiro, que tava tranquilamente lendo um livro. Que dá risada falando que ele ficou louco de dar soco até na cara dos guardas. O Daichi tá meio confuso, querendo saber o que aconteceu com o Ruid, né, que tinha espancado ele antes. O Kamishiro fala pra não se preocupar, esse aí tá lá nas solitárias, já que ele causou uma mega comoção recentemente. O doutor do lado fala que ele deu sorte, que ele tava ali bem na hora, os ferimentos do garoto foram bem severos. Isso o Kamishiro deixa bem claro que ele, por acaso, se machucou também, né, dando a entender que tá ali pra conversar com o nosso garoto, agora eles são amigos. Não só amigos, eles também compartilham da mesma sentença. Ah, tem uma carinha de pátria, não tem não? Injusta. Ele se lembra do que esse cara comentou e do que ele falou sobre o Jogasaki. E me pergunta se ele realmente acredita que ele é inocente. O Kamishiro responde que já viu muita gente e não consegue enxergar no garoto alguém que mataria uma pessoa dessa forma. E avisa que claramente o juiz o qual ele chamou foi uma armadilha. Confuso, o Daichi pergunta por que fariam algo assim com ele. Só que nessa hora alguém abre a porta e diz que eles vão ter que conversar com Kamishiro Jindai. O velho se levanta dizendo que mais tarde eles conversam. Antes de sair, porém, ele fala pro nosso garoto: às vezes, para conseguir o que você quer, você tem que estar preparado para desistir de algo de mesmo valor. O Daichi se pergunta o que ele quer. Então questiona o cara o que dá para conseguir se ele desistir de tudo. O Kamishiro não responde, se ergue e fala para ele que é melhor ele descansar um pouco. Já do É que estudo depende do que estudo. Quanto tu tem? É isso que importa, né? de fora, o cara que o chamou... Se teu tudo não significa nada, tu não vai conseguir nada com isso. É estranho ver ele interessado em um outro preso. O velho mostrou o braço arrepiado e disse que, pelo olhar do garoto, talvez ele tenha potencial. Alguns dias se passaram. Uma bola bate na parede e volta na mão do Kamishiro e nisso alguém se aproxima. Era o Daichi, ficou a cara completamente diferente. E o velho só pergunta se ele precisa de algo. O protagonista pergunta que negócio era aquele de sair desse lugar. O Kamishiro diz que é óbvio pela palavra, é exatamente o que ele tá pensando. O Daichi quer saber o que eles vão fazer, algum tipo de advogado talentoso? Ou ele tava falando de ajudar a escapar, literalmente. O Kamishiro diz que não vai dar nenhum detalhe até ter certeza que ele tá levando isso a sério. O Daichi pergunta, né, o que ele faz pra ele ter certeza disso. O velho se levanta, tira o óculos e pergunta: o que ele vai fazer quando ele sair desse lugar? O Daichi percebe que a aura daquele cara mudou. Vingança. Ele começa a se fazer essas questões. Ele foi expulso da universidade, obviamente por causa do acidente. Ele não ouviu falar da ex-namorada e também não ouviu falar do Kadochi Go. Se a mãe dele realmente morreu, ele não tem nada esperando por ele, literalmente nada. E tudo isso era por causa daquele incidente. Ele então fala que tem alguém do lado de fora que matou uma garota que ele conhecia e colocou esse crime nele. Por causa dessa armadilha, a mãe dele morreu. Então, no momento que ele sair dali, ele quer encontrar o verdadeiro culpado e se vingar. Obviamente, usando as próprias mãos. O Kamishiro pergunta se ele tá preparado para desistir de tudo por essa vingança. Porém, o Daichi questiona o que é tudo. Ele, no final das contas, não tinha nada. O velho fala que eles também são iguais, então. Ele é uma pessoa que teve tudo tirado dele. Por outro lado, ele ainda tem algumas criptomoedas escondidas em um certo lugar. Se a vontade do garoto realmente... criptomoeda é fácil
recordar, faz sentido. fosse verdadeira, ele ia tirar ele dali. Só um SSD e uma password, tá tranquilo. Então ele receberia tudo aquilo. 50 bilhões de criptomoedas que estavam do lado de fora e escondidas em um certo local. O Dait fica em silêncio por um segundo, então vai falar que ele não ia acreditar, porém o velho interrompe e diz que sabe que ninguém vai acreditar. Essa é a reação normal e tá tudo bem. Porém, quando o garoto mudar de ideia, é só vir falar com ele. Além disso, era bom ele saber que essa prisão tem uma livraria. Na segunda estante, na fileira mais perto da janela, tem um livro bem interessante na direita. Ele tinha a capa toda preta e ele acha que ia ser uma boa leitura pro garoto. Nisso, o velho se Interessante, foi. o plano. Os outros presos se aproximaram e perguntaram se ele conhecia o Kamishiro Jandai. Nosso garoto fala que não muito. Então um deles fala pra tomar cuidado porque esse aí engana muito bem. Parece que ele foi pego numa fraude em larga escala e assassinato. E também era envolvido com as gangues e a Yakuza. O Dait, porém, só tá tentando entender por si mesmo quem esse cara é. Cena seguinte, Porque ela também disse que foi incriminado, então é justo. lá tá ele chegando na livraria. Ninguém tava muito afim de estudar e a única pessoa ali era um guardinha lendo um livro. Ele vai na localização que o cara confirmou e encontra lá o tal livro da capa preta. Rapaz, suspeito. Porém, ao abrir o primeiro, dentro tinha mais um rapaz. E na capa dava pra ver o gênio das companhias, rapaz. O bilionário conhecido como aquele que tem um método único. O Dait ficou confuso, né? Por que aquilo tava ali? E foi desse dia em Bizarro. diante que toda hora que ele tinha um tempo livre, ele ia lá pra ler sobre isso. Uma semana se passou. Será- Ele tava será no que tem quarto algo deitado criptografado? quando sentiu alguma coisa se aproximando e se levantou. Rapaz, era o louco do Kamishiro já sentado na frente dele. Óbvio que o Tai estava confuso, querendo saber como esse louco apareceu Como? ali do nada. Além do que, ninguém acordou. O Kamishiro mostra que pediu pros guardas fazerem esses caras dormir um pouco. O Tai Ui, ela tem uma boa networking, rapaz. na hora tá assustado, querendo saber exatamente quem ele é. Porém, o cara só pergunta se ele leu ou não leu o livro. Nisso, Leu. os garotos diz que já sabe que, na verdade, ele se chama Kosuke Jindai, a pessoa mais jovem a assumir uma companhia pública. Um administrador do mundo dos negócios considerado uma espécie de maníaco. Um homem que também matou uma mulher e então perdeu tudo. O Kamishiro diz que sim, ele já viu a história. Nisso se levanta e diz que vai perguntar mais uma vez. Pela tal vingança que ele tanto queria, ele estava disposto ou não a abandonar tudo. Agora que nosso garoto sabe quem é esse cara, era quase inacreditável. O plano, seja lá qual for, poderia não fazer sentido, porém de alguma forma ele invadiu essa cela sem ninguém se preocupar. Uma coisa era certeza, esse cara tinha poder dentro desse lugar. E o Daichi, desanimado, rapaz, fala que tanto faz. Tudo pra ele significa a mesma coisa que nada. E é por isso que se ele pudesse se vingar de quem o colocou nesse lugar, ele faria qualquer coisa. Na hora o cara Meu fala Deus. que tudo bem então e a primeira missão seria dada. Ele tinha que se aproximar de uma certa pessoa que tá nessa prisão. Em uma outra cela, tá todo mundo com medo e rapaz, por que que tem sangue ali no chão e um cara com as calças Rapaz. baixadas? Que lugar mais peculiar e tem um louco ali no meio de tudo isso. É, já deu pra ver pela carinha dele aí, né, rapaziada? Esse daí é o mais perigoso. E parece Meu que é o Dait que Deus. vai ter que se aproximar dele. Essa aí é uma sentença de morte. Meu Deus do céu, Dait do Rapaz. céu. Desiste da vingança, menino. Só é o seguinte, a gente vê um outro cara frente a frente com esse louco, falando pra não subestimar e indo pra dar-lhe um soco. Porém, o esquisitão pega ele pelo braço, taca de costas no chão e o coitado Deve desmaia. doer. Esse soca da Deep Web, conhecido como Kazuki, ainda fala que esses presos de hoje Calma, só que nunca fez isso. Eu dei algumas insinuações que eu faria, mas fazer nunca em dia fez. não fazem o Calma. tipo dele. Porém, esse tipo É diferente um assassino do que uma pessoa que tem planos de matar. É bem diferente. tinha sido mais uma vez um ótimo treino. Bem, nessa hora, Um tem coragem, o outro não. O outro fez mesmo, é olha quem diferente. tava na frente dele, fi. O Kamishiro parabenizando, falando que foi um golpe incrível. Na hora de ir da prisão, já sorri chamando pelo presidente, perguntando se ele tava assistindo e dizendo que ele tá meio sem graça. Porém, aí que ele nota nosso menino do lar e pergunta quem ele é. Nosso garoto é apresentado e manda um nice to meet you. Porém, rapaz, ele deu uma encarada e o Kazuki ficou meio receoso. Rapaz. Porém, já ficou todo coradinho vermelhinho, se apresentando, dizendo que também era um prazer conhecer. Parece que finalmente tinha mais uma pessoa em comum nesse lugar. O Kamishiro fala que tem algo a perguntar e na hora o Kazuki diz que responde o que ele quiser. Até o velho comentar que era algo sobre o Ice. Ele tá querendo saber sobre a rota de aquisição dessas coisas e essa informação que ele quer. De repente, porém, o Kazuki se vira e fala que se esse é o assunto, ele deveria perguntar pra outra pessoa. Mas não antes de dizer que depois quer conversar com o Daichi Enomoto. Rapaz, falei pra correr. Nosso garoto quer saber, né, quem é complicado. esse louco. E o Kamishiro avisa que esse cara aí é um ex-detetive. Nosso menino se assusta e o cara fala que, ó, Detetive fazendo essas coisas?
Rapaz, isso aí manja da tortura. Obviamente, né? Era um detetive extremamente corrupto. Claro que ele era assim talentoso, mas era do tipo que bebia, lutava e brigava pra conseguir informação. Ele não hesitava em se associar com um membro de gangue ou qualquer grupo criminoso. E parece que uma dessas empreitadas ele estava do lado do perdedor e acabou nesse lugar. O Dutch então quer saber, né, o que é esse Entendi. negócio de Ice que ele tava falando. O Kamishiro explica que é uma droga que mistura várias anfetaminas, morfina e um monte de coisa. Além disso, Coisa no bizarra. caso que Daichi Yoromoto estava envolvido, essa mesma droga foi encontrada no corpo da garota. Ele pergunta se essa informação é secreta, né, para não ter sido revelada nem pra ele, e o cara diz que por enquanto sim. Nosso menino só se lembra quando a pobrezinha da Sayaka mandou um beijinho dizendo que ia recompensar ele. Coitado, rapaz, só apareceu na obra pra morrer. Isso ele fala pro Kamishiro explicar logo. A única missão que ele tinha era se aproximar desse Kazuki. O cara diz que sim, eles precisavam conseguir informações sobre o tal do Ice. Entender o caso inteiro e de alguma forma conseguir fazer o Kazuki ficar do lado deles. Se tudo desse Entendi. certo, ele comentaria sobre o resto do plano e o resto do caso dele. O Daichi tá ali focado, né, rapaz? Mas ele não tem ideia do que o espera. Olha esse esquisitão aí. Tô falando, é o... Ah, tá tomando banho. Até aí, quando eu vi ele dessa forma aí, dá medo. Mas eu tá só tomando banho Didi, agora. É o Hisoka da prisão, rapaziada. Vocês fogem, molecada. Tava ali ele fazendo a barba bem tranquilo quando o Daichi veio se sentar ao lado dele. Rapaz. E na hora falou que tinha um favor a pedir. Ainda falou que se ele escutasse, ganharia uma recompensa. Que isso? O cara também tá disposto a É o tudo. quê? O que você tá fazendo aí, Daichi? Não tá entendendo? Você explica isso pra nós. Até o coitado do Kazuki, que costuma ser o doido da cabeça, tá ali assustado. Falando que as crianças hoje em dia realmente é bem direta. Na hora, porém, queria fazer a pergunta. Um guarda já apareceu e mandou os dois calar a boca. E Soromoto disse que tudo bem e avisa que eles conversariam depois. Ele se levantou e, estranhamente, rapaziada, o Kazuki fez alguma coisa ali O tamanho da peça? que deixou ele assustado. Um maluco falou até que um negócio desse deveria ser ilegal, rapaz. Não sei o que tá acontecendo aqui. Ele tá ali olhando pro nosso menino, falando que é impossível alguém ter um rosto fofinho assim e esconder uma Magnum. Meu Eu compreendo que o padrão do Japão deve ser baixo, mas mesmo assim, rapaz, é um baseball bat. Deus, o que eu tô lendo? Ai, ele fala Quando é romance entre mulher, já é tranquilo. Romance entre homem e mulher, tranquilo. Mas quando é homem e homem, tu reclama, mano. Tô vendo essa hipocrisia logo aí. pro nosso garoto fazer a pergunta. E estranhamente, o Daichi pede pra ele fechar os olhos. O Kazuki, que tá ali todo nessa brisa dele aí, maluca da Rapaz. cabeça, decide fechar o olho enquanto você pergunta o que vai acontecer. Ele tá achando que ele vai ganhar um beijinho, talvez. O garoto não consegue resistir à aparência perfeita que ele tem. Talvez eles devessem fazer algo assim e parar junto na solitária, que seria algo romântico. Ele fala em voz alta que ao invés de uma princesa igual ao nosso garoto, ele preferia uma mulher que representa mais uma rainha. Porém, de repente, a brisa dele é cortada quando o Daichi manda ele abrir o olho logo. Assim que ele obedece, ele nota que o lugar inteiro tá vazio. E nisso ele Oxi, já o que tem aconteceu? certeza que é coisa do maldito do Kamishiro. Pagar não Sim. só pros presos, mas também pra todos os guardas era algo difícil de alguém além dele fazer. O Daichi só fala que quer as informações que ele tem, tudo relacionado à tal da droga Ice. Ele explica que ele não tá perguntando por curiosidade, e sim porque o incidente no qual ele se envolveu tem envolvimento com isso e essa droga parece ter matado uma pessoa. Ele já tá frente a frente, dizendo que ele precisa de ajuda pra saber quem é que tá vendendo isso. Porém, obviamente que o Kazuki só dá risada e pergunta o que acontece se ele recusar. Porém, rapaz, o Daichi puxa uma gilete, coloca no pescoço e fala que ele pode acabar morrendo por falta de sangue. Porém, o Kazuki não fala nem se Caramba, importando, do ele só nada. pergunta onde a princesa aprendeu a falar essas coisas. Nosso menino vai falar que não quer que as coisas terminem assim, porém o cara do Não tem nada experiência, não. puxa o braço dele pro lado contrário. Antes que ele Pode ter determinação e nada a perder, mas falta de experiência. pudesse fazer algo, o mano pega na nuca dele e taca de barriga no chão. Já tô com Sortudo, porque se batesse uma testa aí era medo kill. do que esse louco vai fazer, que fala que ele não pode brincar assim com adultos de coração puro. Porém nisso, o Puro. Rapaz, puro é o que tu não é. Kazuki nota as duas pintas atrás da orelha e fala que isso é bem interessante. Só que antes dele terminar a frase, rapaz, o Daichi consegue se virar e dá-lhe uma apertada no que dói mais. O mano agoniza, ele se vira e vai pra dar um Rapaz! chute na cara, porém o cara mesmo assim Enquadramento tá consegue bom. recuar. Todo torto esse esquisito do Kazuki fala que esse negócio de Torto nada, pô. Isso é o normal a se fazer, pô. É o tranquilo, é o comum. masoquismo não é com ele não. Porém, rapaz, o Daichi não tá pra brincadeira e mais uma vez puxa direitinha, avisando que ele tá disposto a fazer qualquer coisa pela vingança. O cara dá risada e diz que pelos olhos consegue perceber que ele era uma criança que foi muito protegida. E óbvio que isso só deixa ele mais louco da cabeça, dizendo que ele gosta mais e mais de Deus. garota assim. Do lado de fora, estão perguntando pro Kamishiro até quanto isso vai durar.
Se eles fossem pegos fazendo algo assim, eles iam perder o trabalho. O Kamishiro fala que prometeu pro garoto 5 minutos e mesmo que esse mano fosse demitido, ele ia ganhar dinheiro suficiente. Lá no banheiro, os dois estavam se preparando pro duelo. Bizarro. E o Daichi tá lá mais uma vez insistindo só pro cara passar as informações. Irmão, tu não corta assim, segurando assim? Não era melhor segurar com os 2 dedos de onde tá esse primeiro aqui? Já que quando tu tá segurando, tem lâmina. Porém, óbvio que o Kazuki avisa que informação não é de graça, ele quer saber o que ele ganha em retorno. O Daichi só fala que o plano dele é sair dessa prisão e vingar a pessoa que o incriminou. Quando isso tivesse concluído, ele faria o que ele quisesse. O Kazuki fala que ouviu por aí que o garoto ficaria preso por 15 anos por assassinato. Pelo visto, por outro lado, o presidente agora estava do lado dele. Ele acha fofo igual quem promete que paga as contas quando vencer na loteria. Pra ele, o garoto não tinha chances. É nisso que o Daichi dá-lhe um corte no próprio braço e diz que é um juramento de sangue. Naquela hora, Rapaz, bizarro. Mas não prova nada, mas bizarro. Uma tristeza por trás daquela raiva. Ele ficou todo emocionado mais uma vez. Cara, bizarro! Que se ele tava tão sério assim, tudo bem. Ele também juraria ajudar ele nisso. Não tá bebendo o sangue. Porém, de repente, deu uma lambidinha no sangue falando que memorizou os genes dele. Nisso ele se vira, falando que também tem Eu acho que nem dá pra conseguir detectar o tipo de sanguíneo, quanto mais os genes. Ele mostra nas costas e fala que desse aí ele teve certeza que não ia sair vivo. Ele tava numa boate fechando um negócio quando de repente um dos fornecedores fez isso nas costas dele. Fornecedor esse exatamente, o tal Ice, que é o que ele tá procurando. Aquele clube ainda deve estar rolando por aí, provavelmente alguém lá deve saber o que ele deve investigar. O Daichi agarra a mão dele e agradece, falando que ele ajudou muito, enquanto esse doido da cabeça tá todo emocionado. É quando de repente um dos guardas aparece perguntando o que os dois estão fazendo. Os dois já tacados no chão e os guardas começam a vasculhar a área. O Kazuki olha pro nosso menino e fala que eles ainda vão se encontrar de novo. Um tempo depois, nosso querido Daichi tinha sido jogado na solitária com camisa de força. Que isso, rapaz? Caramba! E a comida dele tava sendo tacada Meu pela Deus! porta de qualquer jeito. Caramba, mó desnecessário isso aí, rapaziada. Porém, o Daichi não tava nem aí Essa pra nada parte nem dá pra comer. 2 semanas de sofrimento não era Rapaz, que sorte não ter partido nada. Caramba! nada comparado a 15 anos nesse lugar. Ele precisava de energia e não podia se enfraquecer. É por isso, rapaz, que ele sai comendo do chão mesmo. Ai, meu Deus, que problema. Irmão, você tem que alimentar 3 vezes no mínimo ao dia. Isso é o básico para qualquer prisão no mundo, acho. Prisão tranquila, e essa é uma prisão tranquila, não é nenhuma solitária, não é nenhuma prisão de país absurdamente bizarro. É uma prisão tranquila, é um país tranquilo. Vamos ser sinceros. O Japão nem tem pena de morte, acho. Então vamos pensar aqui de forma lógica. É uma prisão tranquila, é um país tranquilo. E então, tu te alimentam 3 vezes por dia. Tu consegue ficar um dia sem comer tranquilamente. Então, eu acho que era de boa tu esperar um pouquinho, ver se alguma pessoa não te entregava comida assim. Mas ok. Para conseguir a vingança pela qual ele estava sonhando, ele se arrastaria pelo chão de todo esse mundo. 2 semanas depois, a porta bate e o cara fala pra ele parar com esse tipo de comportamento. O Daichi já fala que achou que a saída solitária é mais rápido. Porque o Kamishiro diz que ele tem uma certa influência, mas não é o dono desse lugar. Metade dos guardas, e inclusive os comandantes ali, obviamente estão fora do controle dele. Conseguir os dois na mesma cela é o melhor que ele podia. O Daichi então se senta ao lado e fala que ele pensou bastante na solitária, sobre o caso dele e sobre o Kamishiro. E ele acha que já tá na hora dele ficar sabendo um pouco sobre o caso dele e sobre como ele vai sair dessa prisão. Senão, ele também não vai passar as informações do Ice que ele conseguiu do Kazuki. Ui, tá usando agora as próprias informações como troca? Interessante. Ele não deve estar só controlando guardas, deve ter alguns prisioneiros. Então, é só fazer um círculozinho, pagar todo mundo na empurrada para ti e acabou. Tu vai falar as informações. É melhor não usar isso contra ele. Ele é muito poderoso para isso. O velho pergunta se ele... É melhor ter um aliado destes do que tentar fazer um inimigo, irmão. Para de ser burro. já não tem uma boa ideia de quem armou pra cima dele. O Daichi diz que não tem certeza absoluta, mas o Kadochi já tá na mente dele. Ixi, Junto com aquele cara do bar e o maldito de Ogasaki. O Kamishiro só fala que a intuição dele tá correta. O problema é que o inimigo era poderoso e só sair desse lugar tava longe do suficiente pra se vingar. É por isso que ele iria garantir que o garoto tivesse as armas pra conseguir o que quer. O Daichi pergunta se ele tá se referindo àquelas criptomoedas ou coisa do tipo. Nada a ver. O Kamishiro diz que primeiro ele quer saber mais sobre a noite Habilidades, conhecimento, raciocínio rápido, isso é o mínimo. daquele incidente. Com isso, os dois ficam conversando um tempão. O Kamishiro pergunta então Aliados. se naquele dia após a saída do bar ele foi chamado pela vítima ao hotel.
E ao chegar lá, o cara que trabalhava com ele, que em teoria era um amigo, deu uma certa bebida e pouco tempo depois ele perdeu a consciência. O Daichi diz que essa parte da bebida ter sido adulterada é só uma suposição. Porém, ele se lembra que o Kadochi entregou e parece que pediu metade de volta. E tirando isso, ele não consegue pensar em mais nenhuma forma de algo assim ter acontecido. O Kamishiro pergunta Se calhar foi por aí que também foi a droga. Interessante. se o resultado disso, né, foi ele acordar um tempo depois na cama. E logo na sequência, a polícia aparecendo. Nosso garoto diz que sim, o velho diz que é coincidência até demais. Nosso garoto então explica que pouco antes ele tinha conhecido o Jogasaki e foi por isso que ligou. Era o único advogado que ele conhecia. O velho diz que entendeu. O Jogasaki fez ele seguir o caminho de admitir que era culpado. A pergunta que fica agora é quem é que conecta o tal do amigo dele e esse advogado. O Daichi sabe muito bem que é aquele maldito presidente da Gura. O cara que apresentou o Jogasaki pra ele realmente. se comportava de forma terrível perto das mulheres. Na hora ele diz que esse maldito matou a Sayaka e usou o Kadochi pra jogar a culpa nele. Obviamente também deve ter comprado o Jogasaki pra que fosse o advogado. O Kamishiro diz que mesmo sem prova alguma, ele tem certeza que esses três armaram pro garoto. O Daichi só consegue pensar que ele vai ter que passar 15 anos nesse lugar por um crime que ele não cometeu por causa desses três. O menino tá arranhando o próprio pescoço ali indo à loucura quando o cara pede pra ele se acalmar um pouco, avisando que ele tem que manter a esperança. A doce vingança logo chegaria. O Daichi manda ele dar... Doce vazia vingança, só se for. Porque tu prova, tu vai ficar vazio depois. aos 50 bilhão logo, ele garantiria que esses caras terminariam no inferno. Porém, o Kamishiro Porque tu perdeu, não vai voltar. solta um suspiro e diz que ele não pode ter pressa. Para esse plano, ele precisava de muita preparação e a chance perfeita. No mínimo, ia demorar ao menos mais 1 ou até 2 anos. Além do que, mesmo que ele tivesse todo esse dinheiro, seria inútil se ele não soubesse como usar. O que faltava pro garoto nesse momento era conhecimento. Ele pega o livro do Conde de Monte Cristo da prateleira e fala que lá existia uma frase que dizia: espere e tenha esperança. Até a oportunidade perfeita aparecer, ele ia passar todo o conhecimento necessário pro Daichi. Já na livraria, a primeira coisa que eles iam estudar, rapaz, você tá achando que é luta, pancada, soco e tiro? Nada, não, conhecimento. Eles vão começar com economia. Essencial, pô. Porque não interessa ter dinheiro se depois perde tudo, não sabe fazer uma negociação, não sabe fazer um investimento, precisa saber o básico. Daichi só foi Tá seguindo certo. todas as dicas do Jandai, já que ele parecia ser bem informado. E o velho fala que ele vai ensinar primeiro como é que você lê um livro. Primeiro, você tem que dar uma olhada em todos os conteúdos, lendo ele bem rápido. Você não precisa nem entender nada de primeira, a velocidade é a coisa mais importante. E assim, o Daichi começou, rapaz, a devorar tudo que tinha naquele lugar. Durante o dia ou durante a noite, rapaz, ele tá na cadeia e ler livro é a única coisa que ele tem pra fazer mesmo. Só que o garoto tá produtivo, rapaz. Enquanto lê, ele tá ao mesmo tempo fazendo flexão de uma mão virando as páginas. Só que quando a energia acaba, óbvio que ele cai de cara. O Kamishiro pergunta o que ele vem fazendo e nosso menino explica que tá memorizando Só as bíblias, caralho, o tamanho dessa parada. informações das companhias, assim como ele mandou. O problema é que tem mais de 4 mil, né? Então, assim, tá demorando. O cara dá risada, falando que é loucura ele fazer um negócio desse enquanto tá fazendo flexão. Porém, o Daichi diz que a Realmente fazer duas coisas ao mesmo tempo não vai conseguir fazer nenhuma bem. É o lógico. caiu pra ele quando ele perdeu pra aquele Ruja após ter sido espancado e também quando lutou contra o Kazuki. Sem a força necessária, ele não ia conseguir lutar contra ninguém. Ele tem certeza que conhecimento sozinho não vai ser o suficiente. Ele precisava da força certa para utilizar o conhecimento que ele tá ganhando. O velho diz que realmente ele tá começando a entender qual é a essência para sobreviver nesse mundo. Nisso ele se levanta e diz que tudo bem, ele já tinha entendido sobre economia. Agora ele iria aprender sobre a arte da manipulação. Já no pátio da prisão, tá o mano ali enrolar no casaco de cabelo verde chamado Taco. O Daichi vem falar com ele, o moleque toma um susto e já se recua. Porém, nosso menino só pede ali, né, pra sentar do lado. Todo sorridente, se apresenta como Enomoto Daichi, né, e pergunta se o cara é o tal do Taco. Que todo torto quer saber como sabem o nome dele. Nosso menino diz que foi só porque escutou um guardião. Sabe? Tem mais alguém? Meio sem graça, ele fala que sabe que é um nome esquisito e enche o saco por causa disso. Além disso, ele também não gosta muito de conversar. O Daichi, porém, fala que ele achava o nome legal. E também ele queria aprender um pouquinho mais de quem ele era. Estranhamente, o menino todo fofinho fala que ele foi preso por manipular o mercado de ações. E agora ele vai ter que passar um tempão ali. O problema... Irmão, isso aí... bizarro. Tem crime pra isso? Manipular? Não entendo. O Elon Musk quer dizer que é preso, então... é que ele não lida bem com as pessoas.
O Daichi fala pra ele relaxar. Além disso, eles pareciam ser da mesma idade, então poderiam ser amigos. Com isso, eles ficam conversando, é óbvio, né, rapaziada? Isso faz parte do treino de manipulador do nosso menino. E o Kamishiro elogia, falando que ele foi bem a primeira vez. Nosso garoto repete uma das regras, escutar 70% e falar somente 30%. Olhar nos olhos quando você for perguntar algo e sempre elogiar. Ele fez tudo isso que ele havia dito e meio que conseguiu se tornar amigo do Taco. O Kamishiro fala que pode boa parecer conexão. simples, porém, com a maioria das pessoas, não é tão tranquilo assim. O garoto tinha a personalidade certa. Mal percebe nosso menino, eu acho, né, assim, que ele também tá caindo no jogo do vigário. E nosso garoto comenta que o Taco parece ser uma pessoa inteligente que entende muito sobre o mercado de ações. O Kamishiro diz que então eles deveriam chamar o garoto pra estudar exatamente sobre isso. O Daichi pergunta por quê, né? Ele era tão bom assim a ponto, né, deles precisarem... Óbvio, pô. A pessoa conseguiu manipular o mercado de ações. Tu tem ideia do quão difícil é isso? Ou tu é uma pessoa extremamente influente, ou tá mexendo com uma coisa muito irrelevante. Que acontece muito. É um plano básico para quem sabe de investimento. Todo mundo conhece isso. Que é, tu convences uma grande maioria que isso é um bom investimento. Só que tu investes muito antes, enquanto está muito barato. Só que quando tu coloca, isso valorizou. Como tu é uma coisa praticamente desconhecida, tu colocou bastante dinheiro, valorizou bastante. Tu mostra a pessoas, isto aqui está valorizando. É um ativo que saiu recentemente, está valorizando muito. Compensa. Sobe para bio. Clicar lá, é bom demais. As pessoas vão lá, compram. Aquilo valoriza ainda mais. Só que tu tem ainda grande maioria. Então tu tira tudo, agora que valorizou, tu conseguiu ganhar um lucro absurdo. E aí, todas as pessoas que entraram depois de que tu tirou isso se lascaram demais, porque agora vão todos perder, porque é um inútil, ninguém conhece isso, só a pessoa que anunciou para ti e passou a tua perna. É basicamente isso. aprender algo com o garoto? Porque o velho diz que sim, ele era conhecido na indústria, porém não era só por isso. O Daichi ia ter que entender que o objetivo que ele quer é impossível de ser conseguido sozinho. Ele ia precisar de aliados. E ele, por outro lado, precisava de poder e de charme para conseguir ter esse tipo de pessoa por perto. Mas uma coisa, o velho admite que o garoto tinha talento. É nessa hora que o Daichi agradece, mas quer saber por que ele estava sendo tão gentil com ele assim. O velho fala para ele tentar... Porque acabou de usar a técnica de manipulação e tem tu que não entendeu. Adivinhar. E nosso garoto disse que talvez ele esteja precisando de pessoas para ajudar ele a fugir desse lugar. Provavelmente ele deve estar numa situação parecida com a dele e quer fugir. O velho vai dizer que não é um chute ruim e nisso Daichi interrompe e diz que por outro lado ele não tá nem aí se estão usando ele. Ele venderia a alma pro demônio se conseguisse ajuda para se vingar. O Kamishiro fala que... Ou que tu não sabe é que podes ficar achando no meio do caminho e nunca conseguir pegar a tua doce, mas vazia no final, vingança. Não precisa ser tão ansioso. Tudo seria ensinado quando ele se graduasse da escola dele. E com isso se retira da mesa, deixando o Daichi meio confuso. Os dias foram passando e o protagonista aprendendo mais e mais do Kamishiro. Durante o dia, lá estavam os três na biblioteca, rapaz. O Taco comentando sobre as velas da lei de investimento, como entender o mercado e tudo mais. Nosso garoto parecia interessado, querendo saber dos competidores, até o Kamishiro estava participando, falando que ele realmente tinha um bom olho para as companhias certas. À noite, você acha que eles param, rapaz? Não para não, tá ali dormindo lá do velho que tá comentando sobre político e alguns padrões. Até na hora que ele tava fazendo exercício, tá ali o velhinho nas costas, dessa vez ensinando inglês. Ele joga um livro com 3.000 palavras. Este ano vou aprender inglês. Não sei como, não sei quando, mas eu vou aprender. Vocabulário falando que não era o melhor lugar pra se aprender, né? Mas é o que tá tendo. Além disso, óbvio, todos os dias o Daichi não falhava no treino físico. E agora, rapaz, ele já faz 19 barras, hein? O menino fazia 3 antes. E lembrando que 19 barras já é bastante, pô. Barra é difícil. Sim, filho, as estações foram passando. A árvore verdinha ficou amarelinha e depois caiu nevezinha. É isso que eu entendo sobre estações. E agora... Ué, não sabe o que é verão, inverno, primavera, outono? Rapaz, mamo, sai pouco de casa. Um tempo depois, nosso menino tá fazendo 47 barras com uma mão. Que isso, filho? Tá flutuando ali enquanto lê. Caramba, bateu 50, rapaz. O Taco tá ali de lado falando que o Daichi realmente tinha ficado grande. O moleque tava parecendo um... Que isso? Só na calistenia? Que estilo, meu filho. E ele... Quanta creatina colocou aí? Isso não é só creatina, não. Esse cara aí tem uma influência maior do que eu esperava pra conseguir colocar uma bomba. Só pergunta se seu amigo realmente achar isso. Todo mundo tá ali praticando e um tempo depois ele pergunta pro velho que negócio é esse de uma mulher. O Kamishiro explica que se ele tivesse uma mulher ao lado dele, as coisas ficariam muito mais fáceis. Nosso menino meio sem graça comenta, né, que ele tinha uma namorada antes.
O Kamishiro fala que tanto faz, ele era bonito o suficiente pra conseguir uma. O único problema é que ele era muito gentil, tinha que aprender um pouquinho mais como fazer as coisas acontecer. Nisso ele põe a mão no ombro do nosso garoto e fala que quando ele estiver bebendo com uma mulher é só fazer isso, fi. Puxa ele pra perto, fala algo no ouvido e nosso menino tá meio coradinho, querendo saber se isso Lembrou de quem fez isso com ele? Quem fez com ele? A antiga namorada. funciona. Ô velho rico maldito, revela o segredo aí pra nós, fala em voz escrita. Ah, pensei que era o gesto que ele fez, que era só chegar aqui e falar assim. Pensei que era isso. O Dad quer saber se funciona e o velho diz que é só ele testar que vai saber. Mas ele tem certeza que o garoto faria sucesso com a mulher. Isso pode ser só pra mulher japonesa. Pra outras culturas pode não funcionar. Já que ele se dedicou tanto pela mãe dele. Confuso, o Dad quer saber, né? Qual é a relação dessas coisas? O velho faz uma suposição bizarra, perguntando se caso ele voltasse no tempo e saísse no encontro com a mãe, como é que ele ia tratar ela. O Dad tá ali, né? Meio sem entender mais uma vez, né? Que doideira é essa? Nisso, nosso garoto se lembra, né? Que a mídia ficou falando dela como a mulher que morreu assustada pelo que aconteceu com o filho. Nisso, o Kamishiro só fala que ele tem certeza que ela foi uma boa mãe. A pessoa que ele se tornou era um produto da pessoa da qual o criou. Meio sem graça, o Daichi fala que ele não tem certeza sobre isso. Isso, Kamishiro... Esse cara aqui tem pra ser o vilão final, mas ele é muito... Ele tá sendo simpático com o protagonista agora. Que acredita que exista o pós-vida. E é por isso que quando ele sair desse lugar, ele tem que ir lá visitar o túmulo dela. Ele tem certeza que ela deve estar esperando pra ver ele. O Daichi tá todo emocionado chorando, mas eu não sei porquê. Eu ainda sinto que esse velhinho tá só manipulando nosso menino. Eu acho que vai manipular, mas ambos estão indo para o mesmo caminho. Ele tá manipulando para ele ajudar ele no caminho. Porque esse cara aqui claramente só ia desistir de tudo. Ele só ia virar um encrenqueiro que não quer saber de nada. Ele tá direcionando o protagonista para a direção que ele quer e ao mesmo tempo vai dando um objetivo para o protagonista. Ambos estão caminhando para o mesmo caminho, mas acho que esse caminho aí vai divergir em algum momento. Então eu fico meio... Principalmente quando essa namorada aí aparecer do protagonista, a antiga. Não sei se vai aparecer uma nova. Será que eu posso achar isso legal ou não? Ao menos nosso garoto treinando com o abdômen trincado e 300 kg de músculo sempre pode achar legal, né, rapaz? Nisso, o velhão já aparece mais uma vez o elogiando. Ele aponta pra um cara do lado e pergunta se ele tá vendo aquele magrado bonitão. O Daichi só diz que sim, e o Kamishiro fala que esse daí era o antigo apresentador chamado Haruki. Quando a hora certa aparecer, era pro nosso garoto começar a se aproximar dele e observar ele com cuidado. Ele se tornaria um aliado extremamente importante na fuga desse networking? lugar. Nisso, o guarda aparece e diz que o número 1034 tinha uma visita. O Daichi, obviamente, tá sem entender quem ia visitar namorada? ele depois de todo esse tempo. Eu achei que ia ser um amigo, um vilão, alguma coisa, mas não, rapaz. É um tal de Yamashita que trabalha pro departamento de polícia de investigação criminal. O Daichi dá oi ali, né? Se senta e pergunta o que ele pode fazer pelos dois. Antes do cara responder, ele já animado pergunta se eles estão pensando em reinvestigar aquele caso. Meio sem graça, o gordinho fala pra ele se acalmar que eles nem estavam ali pra falar do caso dele. Eles estavam querendo conversar sobre alguém chamado Kamishiro Jindai. Antes de começar a conversa, ele pede pra fumar e nosso garoto diz pra fazer o que quer. Enquanto acende cigarro, o gordinho pergunta se ele é próximo do Kamishiro Jindai. Ele diz que eles são da mesma cela, então de vez em quando eles se falam. O gordão explica que aquele homem não só foi preso por ter matado, mas também pelo enorme crime financeiro. Ele estava selado junto com uma quantidade absurda de danos. E parece que estão sabendo de alguma grana que ele tá escondendo em algum lugar por aí. O Daichi sabe muito bem, é as criptomoedas que esse cara tinha falado. E nisso, Yamashita diz que pra ser direto, tudo que eles querem é que o garoto descubra aonde é que isso tá escondido. O Daichi pergunta se querem que ele seja um espião, e ele diz que não é um espião, e sim alguém que tá cooperando com eles. Ué, um espião? O que seria? Seria uma grande ajuda pro Ministério da Justiça e eles receberiam uma recompensa bem adequada. Até mesmo ele ser liberado antecipadamente talvez fosse possível. Mas não é isso que tu quer, irmão. Tu quer vingança. Ser liberado não te vai ajudar em nada. Naquele momento, rapaz, faltavam 10 anos pro Daichi ser solto. Ou seja, já passou passaram 5, rapaz. E o pior é que em todo esse Rapaz. tempo, o maldito Kamishiro Jindai ainda é um completo enigma. O Faz sentido. Yamashita coloca a mão no ombro e fala que ele vê que o garoto é uma boa pessoa que não deveria estar num lugar como esse. Rapaz, dá um sorriso parecendo um monstro da Attack on Titan dizendo que ele tem que viver de forma inteligente. Os dentes todo bizarro. Porém, o Daichi só pergunta se o detetive acredita no pós-vida. O cara dá risada e nosso garoto comenta que foi o próprio Kamishiro que falou sobre isso. De repente, se levanta e diz que uma pessoa racional como aquela não faria esse tipo de mentira só pra o encorajar. E é por isso que ele não ia trair esse cara. Tá fingindo manipulação pra ele? Yamashita morde a boca e diz que tudo bem então, mas ele ia se arrepender disso.
O Daichi só dá tchau e com isso é levado embora. Eu não Podia ser um agente duplo, era mais inteligente, mas vou ok. nem culpar nosso menino, fi. Ele jurou pra si mesmo que nunca mais vai acreditar nas autoridades. Pra ser sincero, realmente Justo. é melhor ser enganado pelo velho do que por esse maldito gordo que não fez nada por ele. A cena então muda pra alguém servir uma taça de vinho. É o Dagura que diz que esse vinho de 1995 é maravilhoso. Na sala com ele tá o Jogasaki, que pergunta se ele se lembra do Daichi Inomoto. Ele diz que é óbvio que se lembra desse aí. O idiota realmente que vivia uma boa vida, mas agora tá atrás das grades. Um advogado fala que ouviu dizer por aí que esse garoto se aproximou de Kamishiro Jindai na prisão. Na hora o Dagura tá assustado, perguntando se tá falando daquele tal Jindai. O Jogasaki diz que Rapaz, sim, que cara que seria bizarro. muito melhor se Daichi Inomoto desaparecesse. Todo torto, o Dagura diz que tanto faz esse moleque. Ele tá preso na cadeia, o que eles vão fazer? O Jogasaki diz que sim, porém avisa, o garoto foi preso ainda jovem e com uma sentença de 15 anos, logo ele tá fora. É por isso que ele acha que é melhor acabar com isso mais cedo do que mais tarde. Como? De repente, Que? ele liga pra alguém e fala que tem um favor a pedir. Na prisão, o tal do Haruki tá conversando com o nosso garoto, todo animado. Sei Contou, não. né, que trabalhava num bar também, mas foi demitido. O Haruki do nada pega ele pelos ombros. Esse aí é agente duplo. Era primeiro agente dele, mas era agente duplo do outro. E fala que realmente eles dois são Desgraçados. pessoas gentis. Mais um peculiar nessa prisão, rapaziada. Essa falta de mulher nesse lugar realmente tá mexendo com a cabeça dos meninos. O Daichi, um tempo depois, vai embora e o velhão pergunta como é que foi a conversa. Nosso garoto diz que ele parecia uma boa pessoa, só que era muito difícil meio que ler a personalidade. Além do que, ele sorria com a boca, porém Manipuladora. não com os olhos. O Kamishiro manda ele continuar observando com atenção, principalmente confiando na intuição que ele possui. Nisso, ele muda de assunto e pergunta se ele se lembra do cara chamado Rudy Bamba. Aquele cara que tinha quase matado nosso menino na porrada e tava até agora na solitária, fi. E o problema é que ele 5 anos? acaba de ser Ou será que o Prota não ficou 5 anos e a sua síntese está diminuindo pelos bons atos? solto. E pela Se bem que ele não fez um bom ato, né? Ficou espancando esse cara cara aí. do rapaz, você sabe que ele não tá nada feliz com esse tempo que ele passou lá. O velho fala pro nosso garoto que Ruide Bamba tem uma irmãzinha pela qual ele se importa bastante. Parece que alguns anos atrás ela passou por um incidente terrível e desde então tá vivendo no hospital. Agora o Daichi entende porque esse cara ficou com raiva quando ficou sabendo, né, do caso dele. E o Kamishiro Justo. diz que independente da verdade ou da mentira, ele ia ter que tomar mais cuidado. Um tempo depois, na cela onde o tal do Ruide Bamba tá, fi, todo mundo morre de medo. Por mais que ele esteja parado ali, só lendo uma revistinha tranquilo. Até que o guarda abre a porta e diz que tem gente nova que vai ficar nessa cela. Lá vem o Kamishiro dando um oizinho pro Bamba. Que assim que o vê, diz que pelo visto o maldito ainda faz o que quiser nesse lugar. O velho fala que tanto faz, ele é só o rei de uma cadeia, ou seja, ele continua com a liberdade limitada. O Bamba manda ele dizer logo e o velho diz que tem que pedir um favorzinho. Ele fala que quer contar algo sobre uma pessoa que vem servindo a ele há algum tempo. Enquanto isso, do lado de fora, o Haruki tá conversando com o nosso garoto. Esse aí é dando tapinha muito nas manipulador. costas e dizendo pra ele não se preocupar, que esses 10 anos iam voar. Logo ele já tava fora dali. No meio da conversa, o nosso menino só tava se perguntando por que o Kamishiro falou que esse cara ia ser algo importante na fuga dele. De repente, rapaz, o Haruki diz que não vê a hora de sair e não tem o crime que o nosso garoto, em teoria, cometeu. Ele tá falando que quer exatamente cometer esse crime, né? Que eu nem posso falar que crime é, mas você já imagina. Dizendo que não É o. Ou o outro. tem nada melhor do que usar certas substâncias e transformar tudo em marionetes. A expressão do Daichi, porém, obviamente, na hora muda e ele pergunta o que ele tá falando. Porém, o Haruki fala pra ele não fingir porque ele sabe que eles são iguais. Ele deu uma olhada no porquê o garoto tá atrás das grades e foi quando descobriu. Eles dois eram idênticos. Deus! Enquanto Haruki Cara bizarro! fala que ele tem que aprender a deixar menos evidências, tem alguém gigante nas costas. O Daichi vai avisar algo, fi, porém o cara já tomou o mata-leão. Óbvio Merecido. que era o Bamba falando que ele ia sofrer o mesmo que aquelas mulheres. O Daichi manda ele esperar, fi, porém, rapaz, o Bamba decide resumir ali e um estalo ecoa. Pescocinhos foram quebrados. A noite caiu e um doutor abre a Meu porta de uma das Deus. salas. Dentro dela Foi tá o o F? Kamishiro perguntando como tá a preparação. O doutor fala que, infelizmente, o cara chamado Haruki tá extremamente machucado. Os sinais vitais estão baixos e a condição é crítica. Vixe! O Daichi diz que o idiota do Bambi atacou logo esse cara e o pior é que o Enomoto tentou se envolver e acabou apanhando também. O doutor explica que com os equipamentos que eles têm nesse lugar foi uma cirurgia bem difícil. Porém, eles conseguiram obter sucesso.
Eu não tenho ideia do que esses loucos fez, porém o doutor fala que ele é incrível por Também não conseguir algo entendi. assim. Enquanto o Kamishiro elogia o cara, tem um guarda ali no canto escutando tudo. De repente, ele abre a porta e entra no quarto. Na cama, tava os dois ali caídos, tudo enfaixado. E rapaz, ele injeta alguma coisa ali no negócio. É o outro. Pô, essa ajeitação, manipulação em cima de manipulação em cima de manipulação, caralho. Negócio de soro do nosso garoto? Com isso, a máquina ali do hospital começou a bipar, fi. Porém, a cena foi lá pra Seto Meru, a antiga namorada do nosso rapaz. E olha o nada. maldito do Kadote Go aí, fi. O desgraçado. Falando que comprou tickets pro show da cantora que ela gosta e perguntando se ela quer se divertir. Porém, rapaz, se passou 5 anos e ela ainda tá triste, falando que infelizmente não tá no clima pra isso. Caraca, rapaz, eu não botei fé nessa menina não, mas... Foda. Até que a menina gosta do nosso garoto, hein? Gustavo, agora tá só deprimida. O trouxa do Kadote fez tudo isso, mas não conseguiu nada ainda. E pergunta se ela por acaso tá esperando por ele. Ela para por um segundo e se vira, falando que tem certeza que o Daichi jamais faria algo como aquilo. Nisso, Então, que tal visitá-lo? Que tal conhecer uma pessoa, voltar a vê-lo, já que tu pode, né? Conversar com uma pessoa que tu tinha contato, né? Que tal? Que tal? o Kadote diz que vai ter que falar algo muito triste que ele ouviu de um juiz. A Seto Meru já sabe que é do Daichi e na hora o cara fala. Parece que ele passou por alguns problemas e morreu em um ataque cardíaco. Na hora, a Seto Meru para e cai de joelhos e começa a chorar. O Kadote abraça Desgraçado ela e fala que tá maldito. tudo bem. É difícil e ele realmente era uma boa pessoa. Na biblioteca, o Taco Boa bate pessoa, a mão né? na mesa Desgraçado. falando que ele só tava tentando parar uma luta. Então por que ele foi morrer ali? O Kamishiro diz que não consegue acreditar que ele realmente morreu dessa forma. É tudo plano dele, certeza. Ele fingiu a morte do protagonista e agora ele tá lá fora. Rapaz, ele morreu mesmo? Um dos guardas no quarto morreu. fala que é triste ver que o garoto morreu dessa forma logo antes de receber a provisória. Ainda mais considerando que esse dali apanhou do Bamba, mas no final das contas foi o outro que acabou perdendo a vida. O doutor diz, né, que meio que faz sentido. A cena então muda pro maldito da Gora e o maldito de Ogasaki comemorando. Finalmente eles estavam livres da existência de Enomoto Daichi. O Kamishiro tá preso por perpétuo, então com esse aí eles nem tem que se preocupar. Tudo que esse cara pode ser é o rei da prisão, o que não faz diferença pra eles. O Dagora Será? elogia o plano perfeito e fala que logo logo ele vai conseguir ganhar bastante dinheiro, então era só seguir nesse ritmo. Com um sorriso Que macabro, desgraça Ogasaki é vai essa? pra cima. As feições desse manhua estão muito boas, na verdade é mangá, né? Mas enfim. Finalmente eles não tinham nada a temer. Só que agora, rapaziada, tem alguém saindo da Óbvio. prisão de cabelinho preto. Tá mais do que óbvio do que aconteceu aqui e o Pois. guarda fala que espera que ele consiga se recuperar logo. Ele agradece por tudo e a porta se fecha. O garoto então tampa a mão do sol e diz que finalmente ele saiu. Vai até o túmulo da mãe, coloca as flores e pede desculpa por ter demorado tanto para visitar. Pela marca atrás da orelha, a gente sabe muito bem que é, e ele pede desculpa por ter aparecido com um rosto diferente. É quando a gente vê no hospital ele perguntando se realmente estão pedindo pra ele morrer. E o que o Kamishiro quer dizer com algo assim do nada? O velho fala que, assim como ele havia comentado, chegou o momento dele abandonar a vida como Enomoto Daichi. O médico diz que eles vão transplantar toda a face dele e toda a parte ali do cabelo, rapaz. Basicamente, Rapaz, né, ia como? trocar de lugar com esse cara. Obviamente que o Daichi fala que isso é loucura, não deve ser possível fazer uma cirurgia como essa. O Kamishiro responde que ele tem que aproveitar, esse cara do lado era um lixo e eles não iam poder deixar isso aí sair Verdade. desse lugar. Desde o começo ele vinha falando que ele tinha que estar preparado pra passar por algo assim. Na sala de operação, rapaz, nosso garoto decidiu abandonar a vida dele como Enomoto Daichi. E meu amigo, realmente foi tipo... Meu Deus! máscara de Halloween, tá ligado? Arrancou tudo e trocou de um pro outro, fi. Naquele dia, ele saiu daquela sala como Takahashi. Caralho, que O bizarro! danado agora tá com esse rosto todo bonitão, Bonitão. e fala pra mãe não se preocupar. Era ali e agora que ia começar a vingança dele contra aqueles caras. Um tempo depois, ele tá ali num karaokê, num prédio, tomando um banho bem tranquilo. Parece que ele vem enrolando alguns dias, né, pra cicatrizes da cirurgia dar uma sumida. Agora ele tem que começar a colocar na mente dele, né, que ele não é o Enomoto Daichi e sim... Pô, mas cicatriz dá uma sumida tão rápido? Pensei que dá uma acinuetada, não, qual é a palavra? Marcada, já que fica mais visível. Diminui a vermelhicidade dela, mas expande, já que ela tá crescendo para se adaptar ao corpo. o Haruki. Naquele momento que ele acordou no hospital, ele olhou assustado, perguntando, né, cadê o Haruki? O médico já logo falou que ele havia morrido. Parece que ele tinha sofrido um ataque de coração, porém é estranho, porque a cirurgia correu 100% bem.
A condição dele tava completamente estável. Era pra matar o protagonista. O Kamishiro já fala que, obviamente, ele foi morto. O Daichi pergunta por que vieram matar o cara dentro da cadeia. Porque, Vieram te matar, né? Isso tu não entendeste. obviamente, o Kamishiro fala que quem era pra ser morto, obviamente, não era ele. E sim, quem foi morto hoje foi o Enomoto. Na hora, nosso garoto entende. O cara morreu porque tinha acabado de trocar de rosto com ele. Por alguma razão, ele fica com meio que raiva de si mesmo, né? Porque indiretamente ele fez o cara morrer. Mas considerando o cara que morreu, rapaz, ele merecia mais que isso. Morreu tranquilo, ainda dormindo com uma seringuinha. Ah, que vida fácil. Ainda bem que foi... Vida fácil, calmou. Ela mereceu. E é isso. O importante é ela não estar mais vivo. É isso que importa. O resto é resto. espancado antes. O médico explica... Calmou, também não precisa de vingança, não. Ninguém aqui era conhecido a pessoa que ela fez maldades. Tá bom, foi embora. É o que importa. O resto é resto. que ele não tinha ideia nenhuma que algo assim iria acontecer. E o Kamishiro responde que é karma do cara pelo que ele fez quando tava fora da cadeia. Com certeza ele vai se divertir no inferno. O cara pelo menos agradece, já que eles estavam se perguntando como queriam acalmar o Kamishiro quando ele acordasse com outra cara. Caralho. Pois, realmente. Deve ser foda, você apanha e você... Agora você tem outro rosto, é tipo um Isekai, só que não, tá ligado? Você só se fudeu mesmo, foi parar com a cara do cara que tá ferrado. O protagonista, porém, tá se perguntando o que acontece de agora em diante. O que cara diz E a digital, como é que funciona? Que ele tem mesmo a digital. que, né, é óbvio. Agora ele vai ser solto no lugar daquele cara e começar a vingança dele. Finalmente chegou a hora de colocar em ação o plano. Que eu tenho de renovar o cartão de cidadão, vai ter que colocar lá o dedinho, pá, e não vai bater. Que ele vem preparando nos últimos 2 anos. Um tempo depois, ele foi até a sala do Haruki, pegou o celular e tudo que ele tinha, rapaz. O danado tava cheio dos cartão, black, dinheiro, celular e tudo mais. Ao olhar o reflexo no celular, ele se lembra do Haruki falando que deixar as meninas viciadas em droga e não sei o que lá era muito bom. Isso ele deita, pensando que ele também vai pro inferno quando morrer. Por enquanto, esse maldito pode esperar ele por lá. Mas aqui na Não fez nada de mal até agora. Ele que vai fazer uso desse rosto, rapaz. Um tempo depois, no grande hotel de Tóquio. Tá todo no swag de relógio no braço. Parece que ele tinha combinado com o Kamishiro de estar nesse lugar aí pra encontrar com certo alguém. De um segundo pro outro, um cara já se senta na cadeira perguntando se ele é o aprendiz do presidente. O Daichi diz que sim, e passa a senha secreta que é espere, reflita e tenha esperança. O cara então abaixa o óculos, sorri e diz que ele se chama Saito. O Daichi pergunta qual a relação dos dois, que ele responde que o cara o salvou inúmeras vezes. Ele tinha inúmeros inimigos, porém também conseguiu adquirir inúmeros aliados. Justo, interessante. Rapaz, os passaporte do garoto, cheio dos documentos. Hoje eu falei que era preciso fazer alguma coisa assim, porque quando eu fosse renovar, vai estar lá o dedinho dele. Mudou de nome até, virou Kurisu Fuyuto. Eu achei que ele ia meio que, é importante. Assumir o nome do outro doido lá, foda-se. Não, só tem uma digital, tem que mudar agora as coisas. O site se levanta. Como a digital do protagonista vazou, não tem mais a digital em circulação, se for ver os registros deve estar lá ainda. Mas não deve estar mais em circulação, então usar uma digital antiga não vai ter problema, já que a tecnologia de hoje em dia não usa digital para fazer pagamentos, esse tipo de coisa, certo? Então, e fala pra ele dar o melhor de si e nosso menino agradece. No saco, o cara ainda tinha deixado um celular novinho e 2 malotes, rapaz. Ele se lembra que o Kamishiro falou pra ele convertendo as criptomoedas em dinheiro bem pouco a pouco. Óbvio, né? Que Daichi ainda tava querendo saber por que o Kamishiro tava indo tão longe por ele. Porque eles não conseguem detectar as criptomoedas, mas conseguem converter onde as criptomoedas caem. Aí eles conseguem converter, porque o depósito tem que ser feito. Então é bom depositar pouquinho a pouquinho para ser coisas indetectáveis, já que quanto menor o valor, mais difícil é detectar, porque valores vão e vêm muitas vezes, mas se for grandes valores, é fácil detectar de onde é que veio. Simples. Tava dando dinheiro, todo esse apoio e o que ele esperava dele. O Kamishiro responde que o que ele tá querendo tá muito além da vingança do garoto. E olhando ali pro dinheiro, Daichi só consegue agradecer a ele por tudo. Rapaz, realmente, hein? Eu duvidei do velhão. Ainda talvez vai ter um plot twist, não sei, mas... Eu acho que vai ver. Eu acho que vai ter. Ela vai começar a arrepender do que tá fazendo e aí ela vai virar o vilão. O cara fez a boa. E ela vai fazendo as conexões para depois se vingar do cara. Tenho certeza que é isso. Nosso menino. Ele chega no aeroporto, passa tranquilamente ali com o novo documento, já tamo indo embora não sei pra onde. Ah, já sei sim, fi. Ele tá no avião já pensando nos 3 avos da vingança. Óbvio que primeiro ele tem que investigar onde eles estão, os recursos que possuem e as conexões. Ele vai até o fim pra entender completamente a morte da Sayaka e o porquê a culpa foi jogada nele. E óbvio que vai garantir que eles vão enfrentar um desespero muito maior do que ele experienciou. Só que aquele cara lá é extremamente poderoso e influente nessa cidade. Por enquanto, ele precisa de dinheiro e também de ajuda. É por isso que ele tá indo pro exterior pra pegar o dinheiro, né, que o Kamishiro passou pra ele. Sim.
Eu só me pergunto como é que ele conseguiu dinheiro para a viagem. 50 bilhões. Quer dizer, para a viagem não, mas como é que ele conseguiu dinheiro para chegar até a pessoa que era o contato do cara no hotel? Porque ele tinha de ter dinheiro. Se bem que quando tu sai da prisão, recebes um dinheirinho. Recebes pelo menos em Portugal, acho que é 500 euros. Em criptomoeditas. Rapaz, 3 anos depois, estamos em Tóquio. Dinheiro de todos os lugares do mundo tá chegando nessa cidade, ajudando o desenvolvimento, mas principalmente dos bares e cassinos. Óbvio que com isso, a noitada em Tóquio tá braba, né, rapaz? Porém, ao mesmo tempo, isso tá criando uma estranha disparidade social. E agora? Não faz nem sentido isso, porque o lugar com muito cassino é o lugar que as coisas são muito baratas sem ser o cassino. Porque geralmente cassino em cidades que... Não sei, eu sei que o Brasil não tem isso porque o cassino foi abolido, só as bets agora que tem lá. Mas em países que têm cassino, por exemplo, Portugal, os Estados Unidos, essas paradas, são usadas para financiar a cidade em si. Então, tu colocas um cassino lá, a cidade fica só para cassinos, mas a cidade fica muito barata para se viver em si, porque o cassino é uma fonte de dinheiro absurda e esses cassinos são do próprio Estado, então o dinheiro é investido para a cidade evoluir, então a cidade consegue se construir muito facilmente. Las Vegas foi feito assim. Se for ver Las Vegas, é tranquilo para ter um mês em Las Vegas, é tipo $100, é baratíssimo. Um mês de hotel, bizarro. Rapaz, lá no avião, a aeromoça chega... Só que é muito provável tu gastar esse dinheiro que tu irias gastar na casa em cassinos no próprio Las Vegas. Então acaba por compensar e a cidade continua evoluindo. Gordinha pra dar oi pro nosso menino. Falando que já eles estão chegando e ele só agradece. Olha o danado aí, fica aí rapaz, só no brinco agora bonito. Tá com carinha de mais velho, rapaz. Olhando pela janela, ele diz que não acredita que tá de volta nesse lugar depois de tanto tempo. Numa região chamada Marunouchi. Uns velhos tá todos sorrindo, falando que é uma maravilha poder conhecer alguém como ele. Pelo visto, nosso menino não sei o que anda fazendo, mas tá conhecido aí, que tá ali meio sem graça, falando que também é bom os conhecer. Ele, obviamente, agora, né, se chama Kurisu. Estranhamente, os velhos pareciam não acreditar que... Será que tô curioso pra Kurisu? Assim. Isso que eu tô achando ele velho, hein? Já nas poltronas ali, os velhão tá falando pra ele que graças ao Cassino R, mais e mais ricos estão vindo pro Japão. O mercado de ações não para de explodir. O cara que tá mostrando o tablet pro protagonista, pelo visto, nem queria estar muito ali. Mas parece que alguns investidores americanos recomendaram tanto o garoto que ele aceitou encontrar o menino. E óbvio que os dois caras já estão armando pra conseguir fazer ele depositar pelo menos uns 200 milhões. Porém, ele vira o jogo, rapaz. Eles estão achando que ele vai ofertar 200 bilhão. Ele já fala que vai começar depositando 2 bilhão. Na hora, os caras se erguem agradecendo, falando que não esperavam por algo tão incrível assim. Quanto é que é 2 bilhões em dólar? Dólar não, iene. Rapaz, estamos falando de uma quantia absurda, porra! Opa, Por isso, fala pra eles ficarem tranquilos, que agora eu tô meio confuso. Chamam de Daichi Enomoto, chamam de Kurisu, e agora, filho? Agora não sei. O novo nome é isso aí. Chamar de Kurisu, porque vai demorar pro pessoal descobrir que ele é o Daichi, todo mundo vai ficar chamando ele de Kurisu, vai ficar me complicando toda hora. Mas vocês sabem que é ele, não tem segredo. Um tempo depois da reuniãozinha, tá ele indo embora, os caras agradecem. Segredo tem pros outros, o pra nós não. Obviamente, já quer se aproximar mais do garoto, querendo saber se ele tá livre essa noite. Ele havia feito uma reserva num restaurante Michelinhos e queria que ele fosse. Porém, nosso menino colocando o óculos no swag, fala que hoje não, ele tem planos pra noite. Que isso, rapaz? Eu vi aí umas lingerie no chão, já achei que era ele amassando de volta no Japão. Porém, não. É aquele desgraçado do Kadochi Go, rapaz. Tá vivo até hoje esse maldito. É 11 da manhã, ele aperta o despertador e dá uma bicuda na mina, perguntando até quando ela vai dormir. Rapaz, que desgraçado. Tá também louca de estar com desse aí, né, fi? Ela tá confusa, querendo saber o que ele pensa que tá fazendo, que só manda ela sumir logo. E pelo visto, agora ele é dono de um bar aí ou coisa do tipo. A menina já se vestiu, fi, bate a porta falando que ele é o pior. Porém, o Kadochi nem sabe quem é ela direito. É aí que, olhando pra vista da cidade, rapaz, vistona. Cidade alguma qualquer que ele pegou ontem à noite. Desgraçado, ainda tá numa vida boa, olha isso, rapaz. Dormiu com a danada, sem nem saber quem é, aí já foi lá, pegou a BMW, tá vivendo na... Rapaz, vida boa, bateu mulher? Eu não tô cada vez ficando com mais medo do Momo. Tá dizendo que tem tortura na cabeça de como fazer uma tortura zona. Agora tá dizendo que vida boa é pra ter mulher. Rapaz! Andando de carrão, falando que agora vai fazer mais dinheiro. Nisso ele tá ali num lugar chamado Saguão do Imperador. E agora parece que ele é o dono disso aí, tá todo mundo comemorando, falando que o chefe chegou. Nisso um dos caras chega meio sem graça, falando que hoje eles têm uma visita VIP. O Kadochi na hora toma um susto, rapaz. O cara que tava primeira vingança? solicitado inúmeros vinhos e champanhes extremamente caros. O trouxa não conseguia esconder o sorriso, ele tava sentindo o cheiro do dinheiro chegando.
Quem será que é o brabo que tá na sala VIP, rapaziada? Cercada das braba ele. O trouxa do loiro inventou torto, pedindo desculpa por estar atrapalhando o momento privado dele. Ele se chamava Kadochi, era o dono desse lugar e veio cumprimentar o menino. Nosso menino se levanta. E rapaz, garoto agora do nada faz parte do Jojo Bizarre Adventure. Que maxilar é esse aí, fi? Rapaz, tá bom. Se apresenta como Agora esse ângulo aqui que não ficou bom. Meu Deus, sabe? Ficou horrível. E diz que é um prazer conhecer ele pela primeira vez. Ai, danada, adora dar indiretinha, né? Mas antes disso, vamos voltar um pouco no tempo. Pra que voltar no tempo, rapaz? Mas tudo bem, né? Vou fazer o quê? Voltando. Enfim. Um cara entrou na sala ali, se ajoelhando e querendo saber qual tipo de garota ele preferia. Ele respondeu que tem um interesse particular e o cara disse que entendeu, então iria trazer as melhores. Olhando em volta, porém, o Curiço só se perguntava se esse agora é o castelo daquele cara. Pouco tempo depois, o cara pede desculpas e entra com a primeira braba. Essa daí passaria no teste de colisão, rapaziada. Ela vem aproximada e se apresenta como Mizuki. Ela se sente, o mano que só anda ajoelhado já vem de novo ali, querendo saber o que ele quer beber. O Curiço abre o menu, fecha o menu e fala que ele quer tudo. Cena seguinte, champanhe estourada e tá lá ele com as danadas. As meninas tudo falando que é a primeira vez que ela toma algo tão um cara assim. Ela diz que é tudo, mas pô, também repete várias vezes a mesma bebida. Ele com as danadas. As meninas... Aqui, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Vai dizer que é tudo a mesma coisa. Ou vai dizer que é uma variação diferente. Este aqui é tutti-frutti, este aqui é abacaxi, este aqui é ananás, este aqui é... A minha criatividade acabou. É tudo falando que é a primeira vez que ela toma algo tão um cara assim. Enquanto os mano que tá ali servindo, fala que o maldito gastou 1 milhão de ienes assim do nada, não faz sentido. A tal da Mizuki já quer saber, né? Como é que ele é tão rico e tão impressionante sendo tão jovem? Uma delas esmaga o braço dele ali, falando que ele é tão jovem quanto o dono desse lugar. O protagonista só pergunta se esse lugar é bom e ela diz que é ok. Bom não, um carro. Usado, mas um carro. Diferente dos outros grupos da região, eles nem tinham metas de vendas. Além disso, elas poderiam escolher qualquer roupa pra vestir. Enquanto elas falavam um monte de coisa aleatória, ele olhava pro relógio e sabia. Ele tá ostentando dinheiro e logo logo ele aparece. Assim que ele pensou isso, ó quem apareceu na porta. Naquele momento, ele voltou a olhar pras meninas enquanto falava pra si mesmo que ele precisava se manter calmo. Nenhuma emoção. Agora sim a vingança. Foi quando o maldito Kadochi chegou do lado e pediu desculpa por estar atrapalhando. Se apresentou como o dono e falou o nominho. Maldito desgraçado. Era um prazer o conhecer e se apresentou como Curiço. Um tempo se passa, o Prata ficou muito maneiro, legal. Ele tá pedindo pro Kadochi parar de falar essas coisas. Ele tá ali em pé, contando sobre o dia que ela vomitou, enquanto todo mundo tá risado. Pra que isso? O protagonista, porém, só tava feliz em perceber que esse cara não tinha notado nada. O Kadochi então pede licença, falando que tá saindo. Nosso rapaz diz adeus e fala que logo eles se encontram de novo. Assim que isso acontecesse, ele pagaria o preço por tudo que ele passou. Óbvio que no momento que ele pensou isso, rapaz, o olhar do Prota. E parece que a maldita Mizuki notou alguma coisa. Dia seguinte complicado. De manhã, tem uma mina ali, um cara, sei lá, sei que tá na frente de um monte de tela. Comentando sobre uma... É o cabelo verde, pô. Mostrou há pouco. Não lembra do cara, não, que o Prota se associou lá na prisão. Estranha mudança de preços e falando que alguém tá manipulando o mercado. Ah, olha quem é. Agora que eu fui sacar, é aquele moleque lá que ele conheceu na cadeia. O que manja de ações, né? Por isso que ele tá aí vendo as ações. E o apelido dele do lado de fora parece que é Octopus. Nossa, menino dá risada. Ah, que legal, porque eu já conheço o Dr. Octopus. Maneiro detalhe, faz sentido, realmente, interessante. E só curiosidade aqui, o único herói que faz sucesso das HQs, que faz sucesso no Japão, é o Homem-Aranha. Então faz sentido Octopus, já que é o único que tem sua tem significado, tem sua imponência e as pessoas conseguem notar a referência. Ele tá com esse mesmo negócio na cabeça daquele dia da saída. No flashbackzinho a gente vê que assim que ele pisou pro lado de fora da cadeia, nosso menino já foi lá buscar. Ele ficou meio confuso, querendo saber se ele realmente era que só respondeu que o Taco precisaria ajudar ele com uma certa vingança. Pro que ele precisava fazer, as habilidades dele eram cruciais. Mas coitado, naquele dia ele saiu chovendo, com chinelinho e meia. Rapaz, vai ficar com aquele sentimento de estar pisando em bananas, coitado. Ficou confuso e assustado. Porém, nessa hora, o Daichi coloca um cartão na mesa e fala que ele vai ter que ir direto... Pera, não, eu não te deu aquela comida... é a minha comida favorita do Japão, que eu nunca comi. Eu só disse favorita porque eu queria muito comê-la, então é isso. São aqueles takoyaki. Bolinhas de polvo, que geralmente são bolas, tem essa apelido no Japão, que é bolas de lava, porque elas são muito quentes. Confuso e assustado. Porém, nessa hora, parece o Daichi coloca um cartão na mesa e fala que ele vai ter que ir direto ao assunto. Tem uma certa companhia... Cartão de crédito gigante? Óbvio que no cartão não é. Ver, né, rapaz? Kadochi Go.
Ele queria uma investigação desses caras e do clube chamado Imperador que eles administravam. O Taco pergunta pra quando, ele diz que no Takoyaki! máximo uma semana. Na hora o menino vai com a mão e pega todos os takoyaki, sei lá o nome desse negócio, põe na boca takoyaki. e fala que 3 dias é o suficiente. Nossa, Se bem que se não for do polvo, tem outro nome, mas eu acho que é takoyaki. agradece, o Taco então pergunta, por que ele Rapaz, quer o tamanho do monitor do cara! Irmão, não faz nem sentido. essa companhia que não é nem listada na bolsa? O protagonista responde que ele acha que essa companhia cometeu diversos crimes e tava na hora de expor eles à luz do dia. Nosso garoto diz pra si mesmo que esse Acha, castelo tem todo certeza. que o cara construiu, arruinando a vida das pessoas, seria destruído. Cena seguinte, tem um casalzinho ali, saindo do hotel do amor, e a mulher fala que o lugar foi incrível. Rapaz, Quando do nada um mano aparece tirando foto, ela pergunta quem é um louco. O esquisito se apresenta como Oga Kazuki, um detetive privado. Calma aí, deixa eu Do confirmar nada? o nome na minha lista aqui. Ai, desgraça, é ele mesmo, rapaziada. E aí? O Didi da cadeia, né, rapaz? Pelo visto agora tá com o meu nosso menino Deus. também. Pelo menos dizem por aí que ele é um bom detetive. Cena seguinte, o doido tá ali numa cafeteria com os dois, falando que é engraçado que ela tá saindo com um garoto colegial e ainda pagando. O esposo ia chorar se soubesse algo assim. Eita, Pera, traindo com menor de... Que isso? pelo visto o negócio tá pior do que eu imaginava. A Menor mulher de pergunta idade? se ele é um detetive privado e pede pra ele não revelar nada pro esposo dela. Falando que ela ia pagar de um jeito incrível. Rapaz, Rapaz, tá do compensando. céu, isso daí é imparável. Até o detetive sofre na mão dela. Porém, óbvio que o Não sofre nada, tá em tensão. Se fosse homem aí, ela pensava, mas mulher, Kazuki não gostou nada. disso, ele só pede pra parar com os insultos. Rapaz, os dois trouxas ali suou frio, fi. E ele fala pra ir logo pra casa porque vai ter que bater Se bem que é criança, acho que ela pode ser uma pessoa desgraçada, mas ainda tem seus princípios. Acho que menor de idade acho que não um faria. papo sério com o marido. Ah, Ela brincou que era um risoca, mas acho que ele não tem esse nível sim, de que ela sai, psicopatia. porém, né, rapaz? O Didi ataca Foi só falar, tentar elogiar o cara é maluco. o garoto. Na hora falando pra ele que sair com essas mulheres casadas pode dar problema. Ele deveria tentar o verdadeiro amor com ele. Porém, o garoto só sai com ele, Rapaz. falando que ele nunca mais vai trabalhar com isso. Enquanto o Didi diz que tá impossível encontrar alguém e se apaixonar. 2 anos atrás, Com colegial, irmão, tu devia ir pra cadeira de novo. ele saiu da cadeia. E óbvio, né, que depois dos escândalos não tinha como ele voltar a ser um detetive. E é por isso que ele começou a trabalhar como Realmente? detetive privado com as conexões que tinha do passado. Faz sentido. Bom, para seguir. Como ele tem um registro criminal, ele não tem uma licença de detetive, então ele tá meio que trabalhando ilegalmente. Eu nem sabia, né? Nunca parei pra pensar. Qual faculdade que você faz pra virar detetive? É polícia? Acho que é, né? Realmente Falando. bizarro. Óbvio que de vez em quando ele tinha que aceitar uns trabalhos meio arriscados e sair na pancadaria, fi. Caramba. Constantemente ele vem se colocando em perigo pra conseguir cobrir esse vazio do coração. Ele dá uma olhada ali no cartaz de garotos trabalhadores honestos, porém não parece Bizarro. muito animado. De repente ele chora e grita Oxe, nesse quadro até apareceu lá de fronteira. pros céus, querendo saber por que o príncipe morreu. Obviamente, né, rapaz? Já se lembrando do nosso Daichi. E ele tava disposto a esperar nosso garoto por 15 anos até ele sair da prisão. Nisso ele percebe que tá com fome, vai na loja da frente logo ali, pede um lamen e se senta. Ó o Daichi aqui, Porém, ó o Daichi como aqui. coincidência do destino, né, rapaz? Ó quem tá logo ali do lado tomando um lamenzinho. O coração do Diri não aguenta, né, rapaz? O Kazuki só fica ali pensando como que os cílios dele eram longos, olhos tristes e lábios brilhantes. O louco da cabeça diz que esse é o tipo de Desgraçado. que ele mais admira. Porém, de repente, ele começa a balançar a cabeça, falando que ele não pode pensar essas coisas. O príncipe dele tá nos céus. What the fuck? Esse cara não bate ninguém na cabeça. Nosso cara Agora que entendeu isso. agradece e se levanta aí, né, rapaz? No mesmo segundo, o Kazuki já bebe tudo, fi, e sai olhando pros lados procurando o Meu garoto. Deus, O que coração maluco. tava batendo rápido e ele se pergunta se isso é amor depois Como de 5 bom. anos. Lá na base do nosso rapaz, o Taco tá só na vida boa de investidor, né, velho? Vários monitor vendo os gráficos ao mesmo tempo que joga. Caramba, isso aí Aí é sim. da hora, desgraçado. Sabe fazer dinheiro, maldito. É quando nosso garoto entra, pergunta da investigação e o Taco fala pra ele vir dar uma olhada. Nisso já abre ali um monte de gráfico de torrezinha, Meu Deus. cebolinha, Olha o que o Day Trader tá acontecendo. Caralho. sozinho, olha tudo aí, meu menino. Dando uma escaneada, nosso garoto logo encontra o nome que ele tava procurando. Takura Mitsuru. Aquele velhão lá do começo que é dono de tudo na região. E nisso o Taku fala, aquele tal de Kadoji pode ter o nome no cartão como dono, mas ele mal tem ações desse lugar.
O Coriço diz que é óbvio, tem gente por trás, mas... É só uma pessoa de fachada, laranja. Porém, tá na hora dele começar a pagar o preço por se envolver com tudo isso. O Taco já entendeu e pergunta se foram esses caras que armaram pra cima do Daichi no Moto. Nosso rapaz Sim. confirma e meu amigo diz que esses Pô, mas malditos físico não podem absurdo. ser perdoados. Continua no Isso, shape faz depois de cara sair. amigo e fala que primeiro eles precisam de alguns novos aliados. A missão do Taco por enquanto é só se preocupar em cuidar do dinheiro do Kamishiro e fazer ele render mais. O que o garoto responde pra ele não se preocupar, que é facinho ganhar dinheiro quando se tem dinheiro. Verdade, é o mais importante. Para conseguir muito dinheiro, precisas de ter uma base de dinheiro sólida. Se tiveres uma base de dinheiro sólida, sempre entrando capital, tranquilo ganhar dinheiro. Fácil, fácil, fácil. Multiplicar dinheiro é fácil. Conseguir uma grande quantidade de dinheiro entrando diariamente para conseguir investir é que é o difícil. Isso, nosso garoto fala que eles também vão precisar de um informante no submundo. Esses caras com certeza devem ter cometido alguns outros crimes além do caso dele. E a chave, obviamente, tá naquelas drogas que eles usam e criam. O protagonista se lembra, era aquele negócio sintético lá chamado de Ice. A mesma substância detectada no corpo da garota que morreu 5 anos atrás. E também que tava naquele energético que o maldito Kadochi entregou pra ele. Foi por essa razão que o julgamento foi terrível pra ele. E o que ele tá precisando agora é de alguém não só pra investigar as drogas, mas também sobre como tudo tá acontecendo no submundo. Eita, vocês já sabem quem vai chegar, né, rapaz? O Taco fala que ele entende de investimento, né, menino? Então isso aí tá meio distante do que ele conhece. Nosso Justo. garoto se retira, falando que ele pode continuar só investigando as companhias. Rapaz, como é que esse cara joga sem um teclado, sem um mouse? Ele por outro conhece. Nosso garoto se retira, falando que ele pode Aí. Ah, não, o mouse tá lá no fundão, é isso? Será que é isto? Não sei. continuar só investigando as companhias. Ele, por outro lado, vai dar uma andada na cidade para organizar os pensamentos dele. Rapaz, não é possível, tá ali numa sauna de Tóquio e ó quem tá lá. Agora que eu percebi, né, assim, eu sei que é óbvio, mas nosso menino não pode ir atrás da Sato Meiro, né, a namoradinha dele lá do começo. Óbvio. E é óbvio que assim que o maldito Jiri vai sair da sauna, quem tá lá do lado? Nosso garoto ali, rapaz, ele já fica todo vermelho. Falando que é uma coincidência incrível que ele tenha conhecido o mesmo anjo 2 vezes. Nosso garoto É a terceira vez no caso, mas ok. dá uma olhada no esquisito que tá se cobrindo ali tímido, falando que tem que falar com esse príncipe de forma natural. Que personagem bom pra uma rua. Dentro de uma rua, ela é muito legal. Isso, o velhinho que tá ali se levanta e vai pra sair, porém acaba tropeçando. Vixe! Só que nisso puxou Não, não vai reconhecer pelo... Não, não vai reconhecê-lo pelo... Não, não, não. O que eu tô vendo? a toalha dele, rapaz. O Didi, obviamente, até onde eu me lembro, o Didi viu a nossa garota, acho que ele viu, né? Ih, Viu? Viu e se vai impressionou. reconhecer, certeza. É, obviamente, enquanto nosso menino tava ajudando o velho, o louco da cabeça tá aí chorando emocionado, falou que encontrou o príncipe. Porém, ele sabia que isso não fazia sentido, ele tinha que ter morrido na prisão. Rapaz, ele passou tão mal ali que caiu no chão vermelho. Uns caras até Meu entrou Deus. perguntando se ele tava bem ou se tava morto. Esse cara ficou tanto tempo pensando na situação que queimou. Pode ser isso. Porque não pode ficar muito tempo na sauna, senão acontece essa parada. Tempo depois, de volta no bar Imperador, o garçom pergunta o que ele quer. E Será que não tinha uma rapaz vingança, manda o pelo cara trazer menos? A Mizuki. Eu achei que o cara ia pedir bebida, pô, mas foi mulher mesmo. Ah, parece que o nosso garoto notou que era o Olga sentado ali no canto. E ele nunca imaginou encontrar esse cara num lugar como esse. Ele sabe que ele não tem chance de voltar pra polícia por causa dos crimes. Então o que ele tá fazendo agora? Talvez ele deveria dar uma olhada nisso. Nessa hora, a garota à prova de colisões chegou toda mansinha, falando com voz lembro. fofa, dizendo que tava com Aqui eu desconfio do Prota. saudades do Fuyoto-san. O Daichi decide deixar o assunto do Olga pra depois, já que agora ele vai ter que conversar com essa doida e pesquisar mais sobre o que o Kadochi anda fazendo. A Mizuki tá toda sorridente, falando que tá feliz de ver ele ali de novo. Só que óbvio que o plano do Kurisu é fazer dela uma amiga, porque ele precisa de um informante nesse local. O problema é que assim, essa menina deu aquela olhada meio esquisita, será que ela vai virar uma aliada mesmo? Não sei, hein? Sei não. Mas ele tá aí fazendo essa cara de mal, dizendo que De ele todo mundo, acho que ela seria mais difícil de manipular. Mas o Prota agora tem a manipulação um nível máximo com o ensinamento que ela teve na uma prisão. garota que o obedeça de forma absoluta e se torne a espiã. Um tempo Rapaz. depois, as outras garotas estão falando que hoje ele tá esquisito, não tá nem bebendo nada. Pro que ele responde que uma vez cometeu um grande erro com bebidas, então prefere fazer assim. Só gente direta. Risada, falando que todo mundo passa por isso, outras dizem que queriam ver ele bêbado. O Kadochi tá ali do lado dando risada, porém por dentro ele tá se perguntando quem é esse cara esquisito. Ele não parecia os gangsters que costuma frequentar, que obviamente, né, tá enganando pessoas e roubando por aí pra ter dinheiro.
Talvez fosse um moleque que ficou rico recentemente com ações ou alguma coisa do tipo. De repente, o Kurisu se levanta, fala que vai até o banheiro e o Kadochi diz que vai mostrar o caminho. Na verdade, ele não mostrou não, foi um outro cara que levou ele. E no meio do Normal. caminho, ele encontrou O dono do chefe mostrando onde é que é o banheiro é meio bizarro. um daqueles velhos lá que ele investiu 2 bilhão. Que obviamente já tava todo animado, falando que era uma coincidência do destino eles dois juntinhos. Ele tá agradecendo ali o garoto pelo outro dia e o Kadochi tá só de canto vendo isso. O Kadochi tá só de olho de canto e pergunta pro moleque quem é esse cliente esquisito. Ele responde que parece ser um executivo aí de uma empresa estrangeira que contratou um japonês. Parece que ele trabalhou bastante tempo no exterior e só agora que voltou pro Japão. O Kadochi, ao ver que o velhão se inclina pro nosso rapaz, ficou obviamente animado. Um executivo estrangeiro pro qual até os velhinhos se curvavam. Esse era o que ele mais precisava, um homem verdadeiro e genuinamente rico. Nesse mão aqui, dinheiro não compra mulher não, filho, compra homem mesmo. Assim Exato. que É assim que funciona no mundo real. Acha que a mulher é interessante, mas nunca viu um jovem que quer dinheiro. Esse aí, rapaz. Mizuki saiu da sala, porém o Kadochi agarrou o braço. E obviamente deu a ordem, né, pra ela fazer tudo possível pra conseguir conquistar o tal do Kurisu. Ela ficou ali meio sem entender, porém ele deu uma encarada na proteção. E perguntou se ela sabe o que ele tá querendo dizer. Ela tá toda Meu torta ali Deus. enquanto ele chega perto e diz que ela tem que entender que esse cara tem dinheiro além do que ela compreende. Além do que, parece que ele gostou um pouco dela, então é bom ela usar o que tem direito. No final das contas, ela também vai se beneficiar. Um tempo depois, eles estão conversando em uma das Caramba. mesas do bar. E a Mizuki fala que parece que o Kadochi tá saindo com uma das garotas do clube. O Kurisu pergunta se isso não é proibido, né? Meio que assim, um pessoal namorar com gente que trabalha no local. Ela diz que não é permitido, obviamente, porém o cara é o dono, então ninguém vai falar nada. Nisso ela fala, porém, que não sabe direito qual é a garota. Essa seria uma informação importante pro Kurisu descobrir, até porque, né, obviamente a garota que tá com ele deve saber de algumas coisas. Só que, de repente, Realmente? a Mizuki pergunta o porquê ele tá vindo pra esse clube. Ele é pego desprevenido, mas logo manda um sorrisinho e quer saber, né, o que ela quer dizer com isso. Ela responde que, obviamente, tá falando disso porque ele não parece interessado nas garotas ali. E é por isso É. Tem sua que ela lógica. tá curiosa. O doente do nosso Kurisu tá pensando que vem agindo de uma forma pra esconder as intenções, mas ela é muito certeira. Ah, Pô, tu não faz nada com as mulheres, não tenta nada com a mulher, é normal, né? rapaz, tu vai no clube e pede 300 champanhe, gasta 1 bilhão de wons lá e não leva uma mulher, nada suspeito. Ele ainda não Realmente. respondeu nada e a Mizuki pergunta por que ele quis jantar com ela assim. Ela tem certeza que ele foi convidado pelas outras garotas. Ele meio tortinho responde que ela parece ser a pessoa mais fácil de se conversar. Parecia que ela era um pouco mais educada e calma. Era relaxante bater um papinho com a garota. E ela tá ficando apaixonada? Ah, Rapaz. nossa garota tá usando as técnicas lá que manipulation. ele aprendeu na cadeia da persuasão, Pois. rapaz. Vocês não estão Fala aí. preparados pro menino, não. E nisso ele revela que também tá interessado em como o clube é administrado como uma possível opção de investimento. Ah, ele falou isso, né? Que agora ela tá toda bravinha, falando que agora entende porque ele não tá tão interessado nas garotas. Porém, ele não bate da cabeça bem também não, filho. Do nada ele agarra o braço dela e dá-lhe uma olhada ali no pulso pra ver se tem umas furadas de agulha, né? Ou se essas meninas tá sendo drogadas. Considerando que o Kadochi fez com isso, interessante. aí era quase o mínimo de se esperar. Porém, ele não vê nenhuma Pois. marca, então pega no rosto e traz pra pertinho. Pra dar uma olhada nas olheiras e também se tinha alguma coisa estranha com as pupilas dela. O menino tá precisando de um transplante de olho, pelo visto também, né? Que é a cega do caramba. Teve que trazer a mina uns 100 Ah, mas é bom verificar, pô. A maquiagem, rapaz, dá uns milagres. E essa aí tem que estar bem maquiada. de distância. Ou então ele, né, jogou o jogo duplo ali, fingindo que ao mesmo tempo que tá procurando informação, tá dando em cima dela, que ela ficou toda torta sem graça. Enquanto ele tá só paradinho ali na luz da lua e ela observando. Obviamente ela fala que ele é lindo demais. Aquele cirurgião lá da cadeia é o brabo, né, filho? Porque trocou a Realmente? cabeça do moleque quase e ficou perfeito. No mundo real, Tem que ser o brabo as mesmo. mulheres fazem 2 negócios e fica com aqueles lábios que parecem 2 salsichas. Ela diz que Pô, mas ela não faz com os bão. O cara era o do bão e eu ele já fez. deve estar cansado de escutar que é muito bonito, ele fala que não tanto assim. Tu acha que os ricão não conseguem mudar facilmente? Eles trocam facilmente, mudam a cara, mudam o dígito, muda tudo. E eles ficam ricos aproveitando a vida quando ninguém os conhece. Também não era Ops, fiz do alguma qual coisa? ele se Fiz. orgulhava, já que ele não trabalhou por isso. Ah, só tá jogando jogo duplo ali, ó, seu maldito. Você tá conversando com ela ou com a gente que tá lendo manhwa, rapaz? Foca na garota aí, menino. Depois de dar uma observada no garoto, ela se aproximou e ele perguntou se ela estava bebadinha. De repente, ela já pega na mão e diz que não vai nem pedir pra ser namorada. Ela só queria passar o final do dia conhecido como noite em um recinto cercado por 4 paredes e com uma cama no meio. Então talvez eles Interessante. deveriam ir por aí buscar um quartinho.
Rapaz do céu, Rapaz! desse brabo, que isso, fi? É muito cedo pra eu tá vendo esses negócios. Acordei agora, rapaziada. Para com isso. O Curious, porém, tá ali na cama, fi, obviamente, pensando na investigação que ele tem que fazer. Quando a braba chega, pedindo desculpa por fazer ele esperar. Quando ele pergunta se ela tá nervosa, do nada Ficou até ela mal pega desenhado. ali, mas cai na cama. E ela fala Vixe, mas eu- que é a primeira vez, então é bom ser gentil. Aí você tá metendo louco do louco, né, meu menino? Pois, não faz nem sentido tu tá nesse local, tu é das mais classificada e depois tu é a primeira vez. Rapaz, diferente. Ele é bobo, mas não é burro pra acreditar num negócio desse. Porém, a maldita começou a se espatifar ali nos lençol. E aí, rapaz, ele só conseguia sei. pensar que tava na hora de conseguir uma nova espiã. Ô, desgraça, eu já achei que eu ia começar o capítulo seguinte com o resultado da noite, mas não, tá ali ele encarando. Se perguntando se essa é a atitude correta pra fazer com que essa garota dependa dele. Ele poderia colocar ela pra investigar o Gol ou todo o palácio do imperador. A Mizuki tá ali gigantesca quando ele pergunta se o que ela quer é dinheiro. Se esse era o caso, era só ela falar quanto. Ela se levantou ali toda torta querendo saber do que ele tava falando. Porém, o Curiço saiu andando, querendo saber se o que ela queria era só dinheiro mesmo. Ela queria 50 mil, 100 mil ou mais. Rapaz, a expressão dela mudou, coitada. Parece que ela realmente tava gostando do nosso menino ou ela é uma atriz muito boa. Ele então manda ela parar de ser inocente, que ele tá cansado dessa forma como ela vinha agindo. A coitada fica desacreditada ali, se tremendo e dizendo que ela não tava fazendo isso por dinheiro. De repente chora, grita desesperada, falando pra parar de insultar ela assim. O Curious, porém, só abaixa a cabeça e pede desculpas. Com isso, diz que vai deixar o local pago, mas tá indo embora. Oh, desgraça, japonês é sempre assim, né? Se tinha que ser história baseada em um cara japonês. Eles acham que é super maneiro, o cara nunca fazendo nada. Eu sou muito estiloso pra pegar. Ué, se ele tem sua namorada, ele tá fiel a ela. Ele quer ficar com ela. Ele não a reconheceu, nunca terminaram. Então ele ainda tá fiel a ela. Eu acho justo, eu acho tranquilo. Ele tá fazendo tudo pela vingança, mas se não é necessário, ele não vai fazer. Eu acho tranquilo. Mulher. Se fosse um daqueles chineses malucos, já tinha acabado com aquele bar inteiro, muito mais legal. Mas tá aí ele dando um aviso pra ela, largar logo aquele lugar. Só vou perdoar porque no carro ele tá pensando que já percebeu que ela não ia ser a pessoa adequada pra ser uma espiã. Ela era muito emocional demais e era bom não envolver ela em tudo isso. Ai, como é um anjo da guarda maldito. Dia seguinte, lá tá ele, frente àquele colégio o qual ele estudava antes. As meninas tudo que passa tá impressionada, falando que é um brabo muito lindo parado ali do nada. Ele tá ali encarando os estudantes, conversando sobre a escola, as provas e tudo mais. É verdade, eu era estudante. Que esse era o momento que ele foi mais feliz na vida. Quando a obrigação era ir pra escola, ele tinha... desgraçado. E a mãe ainda tava viva. Caramba, a vida do moleque é cruel mesmo, né, rapaziada? O momento mais feliz dele e a mãe já tava no hospital. Ô, desgrameira. Perdoei você, garoto. Você é maneiro mesmo sem abaçar todas as medidas do clube. E óbvio que não se esquece. É uma história muito mais de vingança, não é de amorzinho não, irmão. Ele não é carnal, ela é vingança, é mental aqui. Tudo isso naquele dia. Ele dá-lhe um soco na parede, se perguntando por que esse maldito fez algo assim com ele. Um tempo depois, o Taku tá olhando ali por cima num prédio do Shiwozu, falando que a visão ali é linda. O Curiço não tá muito animado. Não duvido. Ele quer saber qual é o próximo passo. O Curiço fala que existem 3 pessoas, das quais, obviamente, ele precisa se vingar. O maldito Kadochi Goi, o desgraçado daquele rico que ia pro bar, e por último, aquele advogado desgraçado que ferrou com a pena dele. Eu tô perguntando por que o advogado fica por último. Tenho certeza que um desses 3 tá envolvido na morte da Sayaka-chan, mas os outros 2 participaram. É que o advogado parece a pessoa mais fácil de acabar. No caso, não mais fácil não, mas o alvo mais perceptível para ser o primeiro. Porque se ele não for o primeiro, os outros conseguem ajudar. O advogado vai conseguir ajudar os outros no final. Parece melhor acabar com o advogado primeiro, que assim eles não têm mais defesa. Da prisão dele. Que a defesa não, eles têm, porque a defesa vai ser tiro mesmo, bala, essas paradas. Mas a última cartada seria o advogado na sentença, né? Eu acho que é o mais justo, já que o cara é o brabo, maneiro. O problema é que ele tem que ser cauteloso, porque no momento que ele matar o primeiro, os outros vão investigar ele. Pois, é por isso que eu tô dizendo, o advogado devia ser o primeiro. Tem que conhecer os 3 e ter tudo armado antes de começar. O Taku, porém, fala, né? Ele só conheceu o Kadochi, então como é que ele vai se conectar com aqueles outros 2? Por que o Curiço fala que não vai ser difícil, porque esses caras dão umas festas gigantescas. E parece que qualquer pessoa que tenha muito dinheiro ou influência na cidade é sempre convidada ou coisa do tipo. Como o Kadochi tá de olho nele, fácil. o convite logo chega. Até porque ele viu que o Kadochi tava observando ele de canto, então ele sabe que já isso acontece. Até o amigo comenta que o garoto tá indo bem devagarzinho nessa vingança, né?
Porque É ele bom. Quanto maior a base, mais fácil é construir uma torre. Manhwa do Momo já explicou isso muito responde que bem. não tem por que ter pressa, porque ele quer fazer esses caras sofrerem bastante tempo. Só matar eles assim não teria graça alguma. À noite, no hotel, ele pergunta sobre a Mizuki-chan e o cara fala que infelizmente ela não tá aparecendo recentemente. Obviamente, ele não precisava se preocupar com companhia, que eles tinham várias garotas lindas no local. O Kurisu agradece então, manda ele Foi DF porque ele não cumpriu o papel. trazer outra e fica ali pensando. Ela, no caso. Realmente ela saiu disso aí depois que ele mandou. Ele se pergunta se essa era a intenção dele. Saiu, mas saiu. Isso provavelmente era melhor pra ela. Ele precisava achar uma mulher com mais desejos que fosse fácil de manipular. Eita, rapaz, só tem Rapaz? competidora grande nesse lugar. Ei, É o trabalho dela. Não! 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 Não, 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 tá, não. mas agora que eu fui ver a cara do nosso menino mudou. É a ex-namorada dele trabalhando no puteiro. Ixi, rapaziada, ferrou. Ô, Kadote, É isso não, porque nunca terminaram, né? desgraçado, né, rapaz? Roubou a garota, não conseguiu e colocou ela ainda. É um maldito mesmo. E obviamente que na mesma hora o Kurisu notou, fi. Era like, né? Ah, acabou! Não temos uma vingancinha numa rua de vingança! Sim, fi. Mas foi maneiro, foi maneiro. Cara, acabou. Continua. Irmão, tá aqui uma rua de vingança. Se tu quiser ver, tá aí. Eu fui até no site que é paguei pra continuar narrando isso aqui, mas não Que? tem mais. Acabou. Sério? Nossa. Agora é esperar mais e mais pra chegar mais. Como sempre, essa obra vai ter Tristes. muitos comentários. Caramba, milagre, o Momo trouxe uma obra que não é cheia das amigonas e também não é sisteminha. Essa aí é original. Aí eu vou ver E é original mesmo, tá não certo? vai ter view nenhuma, exatamente, porque não tem as Vamos ver se não teve view, vamos ver. Não teve view nenhuma. Top 5. Fala agora, Momo. Foi muito bem no canal. Não tem nem o que dizer. Ah, não foi bem. Foi bem. E é isso. Se quiseres ver mais um manhwa, tens aqui este manhwa da prisão. Sei que tu curtes esta parada da prisão, se não estavas aqui até agora. Então vê este manhwa da prisão que em breve vai ter continuação. Até rimou. Valeu, pessoal. Fiquem bem.